começando mais um MFcast, o podcast do MF Rural. Eu sou Roberto Lucas e hoje, como vocês sabem aqui, nós gostamos de contar história de vida. E hoje nós temos uma pessoa aqui que eu conheço muito bem, é meu primo, por acaso, e ele tem uma história de vida muito legal e é um exemplo para muitos de nós. Então hoje eu vou contar a história aqui dele, Thiago Bianco, tudo bom? Ô, Roberto, prazer em vir aqui com vocês. É uma honra até no podcast ver a estrutura que vocês montaram aqui. Estou muito feliz de poder participar. É isso muito aí. Bom. E aqui ao meu lado, Walter Celano. Tá bom, Walter? Bom demais da conta. A conversa hoje promete isso. Não, eu tô numa felicidade, você não imagina o tamanho. Por quê? Olha, Que não vamos resolver o nós problema. vamos conversar com um dos maiores médicos do Brasil no que diz respeito a transplante e implante capilar. Vocês vão ter muita coisa boa. E eu tô feliz da vida, rapaz. Eu vou ter cabelo de novo. Ó, antes da gente começar o bate-papo com o Thiago, deixa eu falar para vocês, ó. Manda pra gente, se você quiser comentário, manda um comentário aí, a gente vai olhar o comentário seu aqui e vai falar dele aqui no nosso podcast, né? Então, olha, quer ver que legal? Tem aqui da entrevista que nós fizemos com o Antônio Maciel Neto, aquele que foi presidente da Ford, da Secrisa, de uma série de empresas e uma referência como CEO pro Brasil Hoje ele inteiro. tá lá na Marfrig, né? Hoje está na Marfrig, conselho da Marfrig, conselho de uma série de empresas, além de ser pecuarista. Olha aqui, que comentário legal da Natália Fátima Dibas. Em 95, trabalhei com venda de pisos e revestimentos cerâmicos na Secrisa, que estava entre as melhores. Parabéns pela entrevista, com certeza agregou muito para a minha vida. Isso é uma coisa legal, né, Roberto? Sem dúvida. Né? A gente quer agregar na vida das pessoas e dar exemplos, né? E aqui o Jailson Silva, 2529, colocou, sem dúvida, uma das mentes brilhantes do Brasil. E de fato é. Antônio Maciel, muito obrigado pela entrevista e obrigado a você que está mandando para a gente aí as informações, fazendo comentário. E não esquece uma coisa, curtir, compartilhar, se inscrever nas redes sociais para a gente poder estar sempre recebendo pessoas que vão agregar na sua vida. Como é o caso do Thiago Bianco hoje. Você tá ficando bom nisso, Tô hein? bem nesse aí, não tô? Tá ficando bom nisso aí. Você não tá mais nem falando mais ou Você menos? precisa ver, o duro foi decorar isso. Eu tô desde cedo tentando. Nossa Senhora. Bom, vamos lá. Thiago, você tem uma vida de empreendedorismo hoje e eu queria que a gente voltasse lá no comecinho da sua vida. Bora, quando a gente estudava junto. Como é que foi a sua infância? Conta pra gente como é que você saiu daqui de Marília e ganhou o mundo. Eu sou nascido aqui em Marília, minha mãe mora aqui até hoje, grande parte da minha família está aqui. Eu me formei aqui, fiz medicina aqui, estudei a vida inteira, inclusive tua mãe foi minha professora. Uhum. Aprendi um pouco de matemática que eu aprendi, foi por causa dela. Estudei com o Renato, teu irmão, grande parte do tempo. E eu fiz faculdade aqui, fiz residência aqui e só depois que eu fui para São Paulo. Eu acabei demorando muito para entrar na faculdade, porque tive um evento na minha vida que você sabe. Quando eu tinha 15 anos, meu pai acabou falecendo num acidente de carro e eu falo que aquilo foi o que me destruiu, mas também me construiu. Porque eu tive que amadurecer muito rápido, né? Tive que começar a trabalhar, na época você lembra disso aí. E eu tinha como prioridade fazer medicina, mas tinha que ser em Marília, porque eu não queria deixar minha mãe sozinha, que eu tinha que ajudá-la. O Bruno, meu irmão, a mesma coisa, ficamos só nós três. O Bruno tinha 13, eu tinha 15, e até os 15 anos tudo ia muito bem. Depois dos 15 parece que a vida tirou todas as oportunidades que a gente tinha pela frente. Falei, pô, daqui para frente vai ser só desgraça. E graças a Deus a gente conseguiu sobreviver a isso, consegui fazer medicina, trabalhando junto com a minha mãe na fábrica de móveis, que ela conseguiu formar a gente com isso aí. Logo depois que eu me formei, consegui também a residência na FAMEMA, aqui que também foi uma oportunidade muito boa, porque quanto mais eu ficasse em casa perto dela, para mim era melhor. Quanto mais eu pudesse ajudar, né, era melhor. E chegou Mas um momento... só um ponto aqui, porque senão você vai acabar, você vai contar isso em Eu já 5 conto minutos. toda uma vez. É verdade. Eu sou verbo rápido. E lembra de uma coisa, ele sabe, eu não, eu quero saber essa história aí. Eu quero saber dessas coisas aí que é interessante. Porque você tá falando assim, ó, você tinha a infância de vocês, aqui em Marília, você, seu irmão, Meus primos, primos, 14 primos. muita gente aqui Muita envolvida, a infância boa, né? Vamos Infância dizer boa, assim. muito boa. Tivemos tudo que... Que nem você falou, até 15 anos,
Cara, Tudo ia muito bem. Tudo vai muito bem. Tudo vai muito bem. Mas tudo como é que normal. era essa vida até os 15 anos? O seu pai fazia o quê? A sua mãe? Como é que era isso? Minha mãe era dona de casa, não trabalhava, dedicou a vida dela, se formou em Direito com meu pai, se conheciam desde a faculdade. Ela foi a primeira... O meu pai foi o primeiro namorado dela quando ela tinha 13 anos, aí casaram, né? Ela fez Direito junto com ele, meu pai advogou por muito tempo e gostava de criar gado, você lembra disso aí? A paixão dele era essa, ele advogava para ganhar o dinheiro, mas ele gastava o dinheiro que ele ganhava em gado, e ele gostava de cimental. Então, naquela época que tinha, lembra que tinha os marega que traziam? Sim. Era cimental e tinha um outro nome, né? Que era. Eu não sei se o pai não sei se o seu pai, eu não lembro, porque eu era muito, eu era era muito mais. era Você tinha, eu acho que se era você tinha cimental. 13, 15, eu tinha 2 a menos, né? Então eu não lembro exatamente. A gente chamava de cimental, depois tinha a cruza dele que chamava Sim Brasil. Sim, Brasil. E era um gado de confinamento. Quando meu pai morreu, ele deixou algum desses gados aí, alguns até que ele tinha trazido de fora do país, da Europa. E a gente não sabia o que fazer com isso. Né? A gente não sabia como lidar. Eu ia todo final de semana com ele no sítio, ajudava, fazia toque em vaca, montava em bezerro. Ninguém acredita nisso. Então, aí. peraí, você tem uma veiazinha Total. rural. Não, a minha vida inteira. A praia nossa era fazenda. Porque sempre foi isso aí. O meu final de semana era montar em garrote, eu gostava de laçar e fazer toque. Quem me ensinou a fazer toque foi o teu tio Max. Ah, sim. Teu tio Max. Então, eu fazia toque nas vacas e o tio dele que me ensinou a ver se a vaca estava prenha ou não. Que legal. Aí, assim que meu pai morreu, a gente falou, o que nós vamos fazer com esse gato? Vamos tentar tocar. Só que a gente não tinha... Primeiro que a gente não sabia qual era o plano dele. O que ele pretendia fazer com aquilo. Ele coletava sêmen de algum dos bois e tudo mais. A gente não sabia qual era a logística. Era um gado que gastava muito, porque era confinado. E ele morreu em acidente de carro. Então não deixou nada preparado. Do dia para a noite a gente não tinha como sobreviver. Aí nós fomos tentando tocar esse gado aí, vendemos o carro para comprar ração. Chegou uma hora que eu falei, mãe, esse negócio vai afundar a gente. Vamos dar para qualquer pessoa isso aí. Vamos vender o mais barato que a gente conseguir. Vamos vender todos, porque pelo menos a gente tira esse ralo, né? Esse dreno do que está acontecendo. E assim a gente conseguiu vender as poucas vacas que tinham sobrado. Ficamos com o sítio ainda, que era dele. E um mês antes do meu pai morrer, como minha mãe dedicou o tempo dela a cuidar da gente, a gente já estava um pouquinho mais velha, já não tinha mais tanta coisa para fazer por nós. Ela começou a ficar ociosa. Ela falou, eu queria fazer alguma coisa, eu queria trabalhar. E ele tinha também fábrica de tronco de contenção e de carroceria de caminhão. Eram as duas coisas que ele gostava. Então ele deixava meu avô na fábrica. Que era o pai dele? Que era o pai dele. Meu avô ficava na fábrica, ele visitava a fábrica também de final de semana, que eu ia lá com ele. E um mês antes ele falou, vou montar uma máquina, uma circular para você, aí você faz umas bandejinhas, cabideira, um negócio desse aí. E foi o que ela conseguiu sustentar a gente. Aí ele morreu, a gente conseguiu vender o gado depois. Falamos, mãe, vamos tentar tocar essa fábrica aí, vamos chamar o funcionário antigo dele que fazia os troncos de contenção e vamos tentar fazer cozinha planejada, essas coisas. E aí eu comecei a trabalhar com ela. Eu era responsável por dirigir, fazer a entrega e fazer a amarração da carga. Aí que eu aprendi a fazer nó carioca. Faço até hoje. Então essa era a minha função. E até o meio da faculdade eu consegui trabalhar com ela ainda. Só não consegui depois que eu não entrei no internato, que já era 5º, 6º ano. Aí eu já tinha que ter uma dedicação maior, mas até lá eu consegui trabalhar com ela na fábrica de móveis, que ela tem até hoje a fábrica de móveis. Tem Até hoje ela tem a fábrica de móveis. E aí é uma coisa que a gente está falando aqui, ele estudando, né? Você, seu irmão. E você fala assim, mas você estudou você estudou na Unimar. Eu estudei na Unimar. Então, assim, não é fácil manter isso. Não. Quando eu passei, a gente chorou e ficou feliz ao mesmo tempo. Porque chorou porque não sabia como pagava. Porque de cara você já tinha que pagar a primeira matrícula. Aí o planejamento era assim. Ela falou, Thiago, faz. Porque como eu tinha que trabalhar e estudar, eu não conseguia me dedicar muito ao estudo. Então eu demorei 4 anos para conseguir passar. E como eu só prestava em Marília, então limitava bastante. Limitava demais. Então era assim, não deu certo, mais um ano de estudo. E o plano seu era aqui em Marília mesmo. O seu plano era fazer aqui em Marília. Ficar porque eu ainda precisava ajudar sua mãe. O Bruno ainda não tinha entrado na faculdade também. Eu falei, não, vou ficar o mais tempo possível. A gente ficou muito, muito unidos, né, quando meu pai morreu. Então, assim, virou um núcleo que a gente não queria separar jamais, entendeu? Claro. E aí eu prestava só Unimar. Falei, eu não vou ter nem condições de talvez fazer a faculdade de pagar. Morar fora ainda e pagar uma faculdade vai ficar inviável. Então aqui eu consigo ajudar na renda e ainda consigo estudar e dar menos custo. E falei, assim que eu entrar, a gente entra com financiamento estudantil. Todo mundo falava que saía rápido. Rapaz, tentamos 6 anos de financiamento estudantil e não saiu. Eu fiz a faculdade inteira, ela pagou na raça ali. Bom, graças a Deus que não saiu. Graças a Deus eu não fiquei com dívida depois, né, rapaz? Graças a Deus, senão já começava fudido já. Ô, Thiago, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que é uma coisa
que já tivemos alguns casos, bom, isso é comum, mas a perda do pai numa fase tão tenra da vida, que você ainda não definiu muita coisa, né? Você ainda está naquela, o seu pai ainda é seu ídolo, ainda é a sua referência, mas é também seu porto seguro. Então você está tranquilo. E quando o desligamento a ruptura tão É difícil, o acidente não repentina, prepara. como é que foi isso na cabeça do Tiago, criança, adolescente, administrar isso? O que você pensava em relação a seu pai? Como é que ficou Pra mim, isso? acho que foi uma das tragédias que eu não superei até hoje. Assim, eu não consigo ver foto do meu pai. Isso, pô, eu tinha 15, vou fazer 47. Meu irmão ainda consegue, meu irmão vê, gosta de lembrar, fazer mural. E eu não gosto de ver uma foto. No meu casamento, puseram uma foto do meu pai, na hora quase estragou o casamento. Porque eu bloqueei, eu não aceitei. O negócio foi tão traumático para mim, me trouxe tanta sequela, porque assim, o Bruno era mais novo. Eu tive que virar o pai dele. Eu com 15 anos já tinha um filho com 13 para cuidar, entendeu? Uma mãe também que estava numa depressão fodida, pesando 47 quilos, que só teve meu pai. Tanto que ela nunca mais casou, não namorou ninguém, nada. Minha mãe ficou viúva com 41. Meu pai tinha 1 ano a menos do que eu tenho hoje, quando morreu, 46. Então eu simplesmente falei, cara, vamos tocar a vida para frente, que se eu pensar, eu não vou conseguir. Eu não consigo lidar bem até hoje, não aceito bem, né? Também não busquei ajuda nem nada. Falei, tá compartimentado, tá guardado lá, eu não vou mexer em coisa que já tá assentada, entendeu? Mas foi muito difícil, é o que você falou. Se é uma doença, por exemplo, quando você tem um parente que tem um câncer, você vê o sofrimento dele, vai te preparando, porque você sabe qual vai ser o final. Perfeito. Então, assim, é muito triste a trajetória, mas pelo menos na hora que morre, você tem um alívio, que você fala, pô, não aguentava mais ver ele sofrendo. Agora, um acidente de carro, que você tava falando do seu pai, meia hora antes, e do nada alguém vem e fala, olha, ele sofreu um acidente, foi muito grave. Eu falei, morreu. E aí, depois, os problemas de como que a gente vai sobreviver. Isso. Aí minha tia Márcia pegou a gente, pôs 1 mês na casa dela, porque a gente não tinha nem o que comer. Emprestou roupa, porque a gente não tinha nem como comprar roupa, porque ele não deixou nada. Meu tio Chico teve que pagar o velório dele, porque ele não sabia que ia morrer. Né? Lógico. Advogado, profissional liberal. Não tinha uma aposentadoria, não tinha nada. Para não falar que a aposentadoria, depois de anos, minha mãe conseguiu um salário mínimo. Depois de anos, que não sei como. E até hoje ela recebe, ela faz questão de ir lá no banco receber a aposentadoria dele lá. Mas foi bem complicado, mas no final deu tudo certo. Não sei como, mas deu. Eu acho que foram essa tragédia, que é o que eu falei, que na hora parecia que ia tirar a chance nossa de futuro, acabou, acho que, me fortalecendo para não ter medo de mais nada, entendeu? E ter a coragem de seguir para frente e saber que eu tinha 2 pessoas que eu tinha que retribuir para minha mãe, porque eu vi o esforço que ela fez, falei, ela não aguenta mais muito tempo, então tá na hora de eu começar a assumir logo a parte financeira, entendeu? E devolver para ela tudo que ela fez. E aí trabalhei em tudo que você imagina. Como médico, fiz resgate de rodovia, fiz SAMU, fui coordenador de pronto-socorro, trabalhava em Lins, eu passava em casa 1 vez a cada 15 dias. O resto eu morava no carro e nos hospitais. Eu não voltava para casa, eu saía e só voltava depois de 15 dias, só trabalhando. E até hoje faço isso, trabalho pra caramba, acordo todo dia 3 horas da manhã. Isso Ele sabe isso aí, todo fato. dia, 3 horas da manhã. Então, vamos lá. Você começou, conseguiu, a vida conseguiu melhorar, foi para a faculdade, fez toda essa com dificuldade e formou. Formei. Formou em medicina, aí você já foi. Como é que entrou a história do Tiago que ele é hoje Do transplante. Porque você fez medicina e foi pro trabalhar Depois fui onde? fazer cirurgia geral. Tá. Mas como você fazendo uma residência, uma especialização, você não ganha. Ou ganha uma bolsa muito pequena, ou você não ganha nada. Você tem um dia livre para trabalhar. Então, o que fazia? Eu fazia a residência de cirurgia, que era o dia inteiro, e depois não voltava para casa. Eu ia para um plantão. Aí eu fazia o plantão a noite inteira, aí depois eu voltava, na outra manhã eu já tinha que estar lá para a Que residência ali de que novo. você ganhava alguma coisa no plantão. Aí que conseguia sustentar. Mas foi engraçado, porque logo que eu me formei, eu falei, pô, arrumei um posto de saúde da família, que era um PSF, falei, vou fazer, era salário de 7 mil. Falei, agora eu vou comprar um carro, que eu não tinha carro, né? Fui lá e financei um Vectra. Deu 1 mês, me chamaram na Famema para ir. Falei, puta, fudeu, agora eu não vou mais conseguir pagar a parcela. Falei, mãe, você vai ter que me ajudar mais um pouquinho agora, porque agora eu financei um carro e vou ter que ter a residência, não vou ter grana para pagar. Mas aí consegui trabalhar bastante, mesmo durante a cirurgia geral, consegui me sustentar bem e guardar um dinheiro, que depois foi o que eu usei para ir para a Espanha virar cirurgião de transplante capilar. Isso é uma coisa assim que você trabalhava aqui. Eu trabalhei muito tempo em Marília. Aí depois eu fui fazer um optativo em São Paulo, porque dentro da residência você tem 1 mês que você pode escolher um outro hospital para visitar em alguma especialidade que talvez você queira fazer.
Aí eu fui para São Paulo fazer transplante de órgãos. O Bruno morava num apartamentinho na Liberdade, apartamento ruim, rapaz, eu acho que devia ter uns 30 metros quadrados. Quase do lado do Glicério ali, mas se andasse 2 passos, você já levava um tiro ali. E eu fui fazer um optativo em transplante de órgãos, que era transplante de fígado, transplante renal. E durante esse optativo, na hora que eu estava num hospital, eu vi dentro de uma sala cirúrgica, porque você tem o bloco cirúrgico, tinha uma cirurgia que eu nunca tinha visto. Tinha um monte de gente sentada, olhando numa bancada, eu curioso, entrei lá. O que vocês estão fazendo? Ah, é transplante capilar. Nunca tinha visto na faculdade, porque não tem faculdade. Dentro da faculdade não é uma especialização. Tá. Então, não se aprende, nem se vê, a não ser que você tenha um professor que faça transplante e tenha alguma oportunidade de ver. Mas a minha não tive. Aí vi lá e fiquei curioso. Falei, Brunão, rapaz, eu vi um negócio hoje de transplante capilar que parece que é tudo que eu sempre gostei, que é mexer com coisa minuciosa, usar lupinha, usar microscópio. Vou atrás disso aí. Mas era uma época que a internet ainda estava caminhando, estava começando. Aí sabia que tinha uns 2, 3 em São Paulo, que esse dia esse cara me expulsou, o cirurgião me expulsou na sala. Na hora que ele viu que eu estava olhando, curioso, ele falou, tira da sala, porque não queria que ninguém visse. Concorrente, Não queria que ninguém visse até que falei, ixi, rapaz, vai ser difícil arrumar alguém que me ensine isso aí. E realmente foi. Tentei com alguns nomes conhecidos já em São Paulo, mas nem resposta. O que deu a resposta falou assim, não adianta insistir que eu não ensino para ninguém, eu não quero fazer um concorrente novo. Aí no SAMU, um dia, eu estava lá com um amigo meu, Renato Dinarte, até hoje ele é radiologista, e falei, rapaz, eu não estou conseguindo ninguém para me ensinar a fazer esse negócio, eu estou fodido. Ele falou, vamos mandar e-mail para todo mundo, né? Aí mandamos e-mail para Estados Unidos, para China, para Espanha. Uns 4 meses depois, respondeu um cara que era dono de várias clínicas de transplante capilar que me recebia na Espanha. Só que eu nunca tinha viajado para fora do país. Isso eu estava com uns 28, 29 anos. Aí falei com o Fabinho, meu primo, que é advogado. Falei, Fá, e aí, cara, como que a gente vai saber? Não dava para você entrar no Google Maps e saber se o lugar existia. Falei, cara, como que a gente faz para saber se não é uma armação, se não vamos me ferrar? Ele falou, vamos contratar um escritório de advocacia lá na Espanha e vamos pedir pro cara ir lá ver se existe pelo menos um negócio, se tem algum problema nisso aí. Falou, cara, que existe, existe. Falei, então eu vou com a cara com a coragem. Aí eu peguei o dinheiro que eu tinha guardado trabalhando, falei, vou pôr nisso aí. Foi a primeira vez que eu viajei para fora do país. Aí fiquei por 7 meses lá num hotelzinho ruim também, só ia pra clínica, não viajei nada na Espanha, não conhecia um lugar, fui para trabalhar mesmo. Isso em Madrid? Isso em Málaga. Málaga, que é perto de Marbella. Para não falar que eu não viajei, eu viajei um dia com o dono da clínica e ele me levou até Marbella para ver a praia. Falei, porque lá era bonito, que eu ia gostar. Aí fiquei 7 meses lá aprendendo a operar como fellow, que a gente fala, né? Porque eu era um médico estrangeiro, eu sem a validação lá, eu não podia assumir um caso. Tá. Então eu estava aprendendo com um cirurgião que até hoje é meu amigo, um cara que me ensinou. Ele me ensinou a fazer uma técnica que chama FUT, que era aquela que cortava antes, que você já deve ter visto. Sim. E aí, logo no finalzinho, tava fui, e ele não gostou muito. Ele falou, cara, se você gostou, faz você. Aí foi engraçado que 3 anos atrás, isso já faz mais de 15, né? 17 anos. Ele me ligou e falou, cara, eu te ensinei naquela época, agora eu queria que você me ensinasse a fazer essa outra. Eu falei, pô, vai ser uma honra da minha vida. Uma honra da minha vida. Aí eu tinha guardado esse dinheiro para viajar e depois para pagar esse fellow, né? Aí no último dia eu falei pro cara, tá, agora eu preciso acertar com você quanto que é, né? Porque o dono da clínica não era médico, ele era só empresário. Então ele tinha várias clínicas. Ele falou, cara, não precisa me pagar nada. Você não quer ser meu sócio no Brasil? Eu falei, então bora. Eu tava morando em Marília ainda. Eu falei, tá. O que eu conheço é Alphaville. Eu falei, eu acho que é um bom ponto, porque é um lugar que tem muita gente famosa, que a gente vê na televisão, é perto de aeroporto, e eu acho que é um lugar que eu consigo morar. Porque São Paulo eu não vou acostumar. Eu venho do interior, entendeu? Aquela loucura, eu não vou me acostumar nunca, tenho certeza. Aí ele veio conhecer Alphaville comigo e falou, pô, acho que é um lugar bom. Aí começamos a montar a primeira clínica. Eu entrei com o trabalho e ele entrou com a parte financeira, né? Aí eu só era sócio dele nessa clínica, ele tinha mais umas 15. E aí comecei a fazer o negócio virar tão bem, cara, que eu realmente sempre fui muito obcecado. Então eu chegava 2 horas da manhã na clínica, trabalhava todo dia de segunda a segunda-feira. Aí começou a virar, das clínicas que ele tinha, começou a virar que dava mais rendimento. Aí esse cara decidiu mudar para o Brasil, porque ele era islandês e morava na Inglaterra. E ficava viajando entre as clínicas dele. A hora que ele viu que a grana estava vindo alta, ele mudou para cá. Mas na hora que ele mudou, estragou o negócio. Porque ele, tudo que eu tinha construído de bom, ele queria desfazer, porque ele falava assim, não, pô, mas você paga muito caro pra essa menina. Eu falei, cara, mas eu fiquei 2 anos treinando ela. Agora que ela chegou num ponto bom, pô, mas vamos pegar uma nova, que a gente paga metade. Eu falei, mas cai a qualidade. Ele falou, mas pelo menos a gente ganha mais dinheiro. Aí chegou um ponto que começou a tanta divergência na parte empresarial dele, querendo economizar e entregar um negócio pior, e eu querendo reinvestir tudo que a gente ganhava para melhorar o negócio, que cheguei pro Fábio na época e falei, Fabinho, não dá mais, além do que ele tinha feito uma dívida gigantesca que eu nem sabia. No fim das contas, saí sem nada. Depois de 4 anos trabalhando que nem um condenado, montar uma puta clínica, fazer um nome, acabei saindo sem nada. Eu falei, não, vamos começar de novo, não tem problema. Comecei numa salinha de 60 metros, deu 2 anos, eu já estava com 900 metros quadrados já, com 3 centros cirúrgicos.
E assim fui, não parei mais, mas trabalhando de segunda a segunda. Trabalhando de segunda a segunda e nunca foi por dinheiro. Eu sempre falei assim, eu quero um dia que me reconheça como o melhor cirurgião do mundo. E hoje em dia, em alguns locais, me reconhecem como um dos melhores, um dos principais cirurgiões do mundo. Então, eu acho que eu cumpri meu papel. Pelo menos meu objetivo, que não era financeiro, era de recompensa pessoal, eu consegui Inclusive, alcançar. você recebeu esse tempo agora na Europa Isso a gente, lá em Berlim, nosso trabalho foi escolhido entre todos os trabalhos, a gente foi apresentar um trabalho bacana lá, porque o número de casos que eu opero lá é gigantesco, né? Porque não sou só eu que opero, eu tenho meus assistentes também, então o paciente ele pode operar comigo, ou ele pode operar com alguém da minha equipe, com algum cirurgião sob minha supervisão, mas aí eu não põe a mão direto. Então a gente tem um volume de casos lá que você tem que pegar 20 clínicas para dar o volume que a gente faz. Então, de tudo aparece lá. Casos complicados, reconstruções complexas, doenças que ninguém vê. Então, com isso, a gente consegue elaborar bastante trabalho científico. A gente estuda e retroalimenta os médicos, né? Sempre treinando com esse treinamento continuado. E a gente mandou um trabalho sobre foliculite, uso de esteroides em pacientes que fazem transplante capilar, e foi eleito o primeiro. Aí foi engraçado porque o primeiro lugar ganhava um prêmio de 4 mil euros. Eu falei, pô, a primeira coisa que eu ganhei na vida. Aí os caras falaram, tá, mas você não vai poder ganhar porque era só para cirurgião iniciante. Como você já é catedrático no negócio, você ganhou em primeiro, mas esse dinheiro era uma ajuda para aquele cara que está começando. Eu falei, não tem problema. O que eu queria era ser o primeiro. Importante é o importante é ser o reconhecimento. primeiro. Os 4 mil euros não tem problema. Não. Mas você viu que só uma coisa que ele falou que é muito interessante para quem está assistindo a gente e vendo. Nunca foi pelo dinheiro. Isso é Eu acho que essa é a grande diferença. Esse é um diferencial muito grande. Sempre foi para me destacar, entregar o melhor, me esforçar ao máximo. Eu falava assim, cara, para eu sair feliz, eu tenho que ter dado 110% do que eu posso. É isso que me dava alegria. Eu falei, o resto vem como consequência. E nunca deixei o dinheiro atravessar, lógico. A gente vai conquistando as coisas que vão facilitando a vida, mas isso nunca me pautou. O Kaique sabe disso aí, que sempre me acompanha. Eu falo assim, eu nunca indiquei uma cirurgia pela questão financeira, pelo contrário. Se eu vejo que aquilo não vai beneficiar o paciente, quando eu mais precisava, que eu precisava do dinheiro para pagar funcionário, nem assim eu indicava um transplante se não fosse bom para o paciente. Isso eu nunca vou fazer na vida. Então, o cara que vai, a gente sabe da transparência, entendeu? Eu falo, cara, eu só entro para ganhar. Se eu falo que o teu transplante vai ficar bom, pode fazer tranquilo que vai ficar impecável. Ô, Tiago, você tem a sua profissão, medicina, tudo, mas a sua especialização, ela mexe com dois lados do paciente, porque quando a gente está doente, eu estou com um problema cardíaco, eu vou lá para tomar o remédio para o coração, pronto, tal. O seu não, ele é mais complexo, eu acho, porque ele trabalha uma parte da estética E do a emocional. outra, do emocional Exato, da pessoa, que interfere diretamente isso, né? E também parte clínica, porque você acaba tendo doenças relacionadas, né? Não eu acho que seria até um pouco mais complexo, né? Como é que é isso, você trabalhar? Porque você trabalhar o físico, você dá... Eu estou aqui simplificando Não, para mas ficar mais fácil. eu entendo exatamente Você o que você tá dá... eu tô com dor, toma esse remédio Você que tá com cura uma a dor. apendicite, você vai lá e opera. Tá lá o pé. Exato. Agora, quando você tá com uma alopécia ou uma coisa, ainda que não seja uma alopécia de uma doença adquirida, mas seja ela por genética, Sim. qual é a primeira recepção que você Primeiro, tem né? que dar? Que alopecia não é todo mundo que sabe, tá? Mas tá manjando, eu gostei. É que nós formamos em medicina. Tá estudado, tá estudado. A alopécia. Na verdade, ele formou em zootecnia, né? E estudei no Guyton. Então, eu O Guyton que era o mesmo livro nosso. É o mesmo livro eu nosso. adorava ler o Guyton. Agora você saiu rapidinho. E trabalhei- Que eu ia falar que medicina trabalhei- quem fez foi eu, medicina veterinária. Mas eu trabalhei na Bayer muito tempo. Na área humana. Com área humana, é Na área verdade. humana, então, de acaba medicação, conhecendo. tudo. A gente era obrigado a saber as coisas. Mas você tocou Isotecnia estuda bastante fisiologia. E tem 2 pontos muito importantes isso aí, que é o que eu sempre friso lá na clínica, é assim, primeira coisa, a medicina estética, o cara chega bem, ele tem que sair melhor. Então, assim, não é aceitável nenhuma complicação. Você sofre um acidente de carro, você chegar no hospital, o médico vai fazer o melhor que der. Entendeu? Ele não vai fazer uma sutura caprichada, ele quer salvar a tua vida. Claro. Você precisar amputar objetivo é uma perna, outro. O objetivo é outro. O nosso não, o cara chega bem e tem que sair melhor. Então a primeira coisa que eu sempre quis garantir era o quê? Condições de trabalho que dessem segurança para o paciente, entendeu? Então eu sempre fiz questão de ter meu próprio centro cirúrgico, porque se eu fosse no hospital, eu ia ficar à mercê do circulante do hospital, da enfermeira do hospital, da farmácia do hospital. Então eu falei assim, pô, não, preciso operar num centro cirúrgico próprio. E para isso, meu centro cirúrgico tem que ter a mesma capacidade de um hospital. E uma outra coisa que a gente sempre fala, que eu falo sempre para os cirurgiões que trabalham para mim, nunca esqueça que a gente é médico. E às vezes, o único médico que aquele paciente vai é a gente.
Então, assim, não custa nada, e na verdade a nossa obrigação não ver só a calvície dele, mas ver como é que tá a pressão dele, ver como é que tá o coração, quanto tempo que ele não faz exames. Então, assim, geralmente a gente faz um check-up geral no cara e depois direciona para as especialidades necessárias, até para depois ele ter condições de fazer um transplante. Às vezes é um paciente que está hipertenso ou um diabético que não sabia que era diabético. Fala, bichão, nós vamos te operar, mas primeiro você vai controlar teu diabetes, vou te mandar para esse colega, depois que compensar o diabetes, nós vamos operar. Então, nunca pode esquecer que por mais que você faça estética, a gente faz medicina. Sem dúvida. E o paciente, você pode ser o único médico que esse cara vai ver em anos. Então, você tem a obrigação de cuidar da saúde dele e deixar ele melhor do que ele chegou. Isso é o principal. Na estética, isso é o principal. Isso acaba sendo um clínico geral, porque no começo você é clínico geral, É um né? clínico, tem que ser. Eu falo, um bom cirurgião tem que ser um bom clínico também e um bom médico de transplante capilar. Não necessariamente é um cirurgião, mas se ele for um cirurgião, ele já tem mais habilidade. Ele já focou, né, naquela habilidade manual. Então, geralmente, quando eu vou buscar profissionais para treinar, para trabalhar com a gente, eu procuro cirurgiões, porque eu já sei que pelo menos aquela movimentação do centro cirúrgico ele já está mais adaptado, aquela higienização de mãos, então já está no ambiente dele. É mais fácil você treinar um cara desse aí. Tá. E a gente... Lógico que existe na sua profissão hoje, que é o que você falou, o cara tem que sair um pouco melhor, mas você também já passou algumas coisas na sua profissão anterior a transplante de pressões e também que era SAMU e tudo mais, né? É verdade. Então, eu imagino... Até hoje, quando eu escuto uma sirene, bate o coração. Eu falo, caramba, rapaz. Esses dias até falei, eu tenho uma das médicas que trabalha para mim, ela fazia o Graal, que é aquele resgate em São Paulo. Eu falei, porra, fala com o teu chefe lá, vê se eu não posso rodar um dia só com ele, só para matar a saudade, só, porque eu tenho vontade. Mas é mesmo? Você Verdade, gostava, de eu fato? adorava, cara. Nossa, a adrenalina que você tem num negócio desse aí não existe. É, né? Não existe. A adrenalina do médico é essa aí. O SAMU tocou o telefone, você tem que ir no meio de uma favela, porque tem um cara baleado. O resgate de rodovia, eu fazia BR-153, eu era coordenador da BR-153, aquela em Bauru, que eu não lembro que... A Marechal Rondon? A Marechal Rondon, e trabalhava até em Rio Preto. Então eu fazia 48 horas de plantão. Isso eu já tinha acabado a residência de cirurgia geral, estava tentando ganhar um pouquinho de dinheiro para poder investir no transplante capilar. Então eu fazia 48 horas em Guaimbê, que era uma base que tinha em Guaimbê, da BR-153. Eu saía de lá, eu ia para aquele entroncamento da Marechal Rondon lá em Lins, fazia mais 24 horas depois que eu terminava. Então eu já estava 72 horas de plantão. Aí depois eu saía e ia para Rio Preto, ainda que tinha aquela base perto do posto Sala, se não me engano, na frente do Porcada. Eu sei, do Porcada. Você tinha um entroncamento ali que era a desgraça. Badibacite, aquele trevo lá. O último cara que eu perdi, que eu vi morrer, foi lá no trevo de Badibacite. Depois disso aí eu parei o resgate e fui trabalhar com outra coisa. Mas não por isso. Mas foi um vereador que estava saindo de Badibacite, foi cruzar aquele trevinho desgraçado lá, um caminhão pegou de cheio. Na hora que a gente chegou, ele estava... A última respiração dele foi a hora que a gente chegou. Morreu. O cara era vereador e motorista da ambulância. Cidade pequena. Então ele estava levando exame de Badibacite para analisar em Rio Preto. Rapaz, lá era todo santo dia, morriam uns 2 pacientes naquele trecho. Aí o que a gente começou a fazer? Vamos trazer a ambulância, porque não tinha base, não. Lá eu dormia em container. Tá. Era um container com ar-condicionado, uma desgraça. Tomava banho dentro do posto de gasolina. Então, se não fosse de chinelo, tava fudido. Pegava alguma DST lá no posto. Pegava, era ruim. Não, rapaz, cada uma que o nego não sabe. Isso que a gente já levou. Aí depois a gente pegava e falou, nós temos que fazer alguma coisa, que esse trevo aqui é muito, muito ruim. E eu, como coordenador, falei, então o que a gente vai fazer? Vamos pegar no fim do dia, vamos parar a ambulância, ficar na frente do Porcada com o giroflex ligado. Pelo menos a gente consegue mostrar pro povo que é um entroncamento. Tá. E conseguimos dar uma controlada, dar uma reduzida nos acidentes lá. Aí agora, hoje acho que já duplicou. Ali já duplicou. Porque o negócio era um trevo assassino, mas era um negócio terrível. Eu vou te ajudar. Meu genro lá em São Paulo, ele é bombeiro. Rapaz, ele vou rodar com ele lá, então Vou vamos falar lá. pra Você vai andar com ele, pega umas ocorrências. Você tá doido, velho. Ixi, Maria, Umas coisas doidas. O meu objetivo naquela época era fazer um curso de transporte aéreo, que era o que eu queria fazer. Eu falei, puta, rapaz, meu sonho era andar de helicóptero. Eu falei, nossa, já pensou um dia eu andar de helicóptero? Graças a Deus, depois eu consegui comprar 2. Hoje eu vou, mas não para fazer resgate. Mas é isso, é interessante a gente eu chamei essa atenção porque muitas vezes o cara fala, o cara vida Nasceu boa, rico, vida mansa. É isso, Profissão rapaz, boa, bicho. médico ganha dinheiro à vontade. sem Rapaz, fazer mas nada. nem que eu sonhasse, eu não ia pensar chegar onde eu cheguei. Naquela época eu só queria sobreviver. Né? Nessa época eu queria sobreviver e depois eu queria fazer minha profissão e ser bom na minha profissão. Era meu único objetivo. E as coisas foram acontecendo, eu acho. Mas de tanto esforço que eu vi minha mãe fazer, porque tanto meu irmão também hoje, graças a Deus, está muito bem. De tanto esforço que a gente viu ela fazer, eu acho que foi uma forma da gente retribuir e falar assim, caramba, se ela conseguiu, como é que a gente que é homem, né, rapaz, com Eu não mais posso energia, passar essa com vergonha. mais saúde, né, mais novo, não vai conseguir fazer. Então vamos fazer o dobro, vamos tentar fazer o dobro. E assim foi. É isso. E é uma prova de você trabalhar, ser honesto, ser correto, você consegue. Você consegue ir longe, consegue mesmo.
É isso aí. Mas você fez uma coisa, é claro, você não é o único caso, mas é um exemplo, isso que você está falando, quer dizer, você voltava uma vez a cada 15 dias em casa, saía de plantão para plantão, quer dizer, o sacrifício acaba sendo psicológico e físico, né? Físico. É muito grande, né? Ô, Thiago, qual que era o seu match? Aonde estava focado esse trabalho todo, essa correria toda, focava no quê? Rapaz, eu sempre fui meio compartimentado, eu nunca pensei muito longe, então eu pensava por etapas, né? Primeiro eu pensava fazer a medicina, depois da medicina eu falava, pô, e agora meu sonho é fazer cirurgia geral, depois meu sonho é fazer transplante capilar, depois meu sonho é ter uma clínica. E assim foi indo, então eu nunca almejei chegar muito longe, eu só almejava aquele passo curto ali, que era onde eu conseguia alcançar. Mas o objetivo mesmo, o único que eu sempre tive assim, eu quero ser bom na minha profissão. Porque quando eu falei para minha mãe, depois de todo o esforço que a gente fez, eu falei, mãe, eu vou fazer transplante capilar. Ela torceu o nariz e falou, nossa senhora, depois de tanto esforço que a gente fez, eu achei que você fosse fazer transplante cardíaco, alguma coisa, você vai... Não é cabeleireiro que faz isso? Eu falei, porra, me fudeu, né? Eu falei, então, Marília já não vai dar para eu ficar. Eu falei, já é um negócio, se minha mãe não bota fé no que eu quero fazer... É que é um negócio que, assim, eu acho que Marília, naquele tempo, né, não ia. Eu ia acabar realmente cortando cabelo. Aqui Marília não ia dar certo. Não ia dar certo. Não ia dar certo. Mas é porque o interior ainda tem... Não, você imagina... porque eu penso... Foi boa demais. Porque minha mãe falou assim, mas não é aquele que fica cabelo de boneca? Eu falei, não, o que eu quero fazer é diferente, não fica cabelo de boneca, fica bem bonito e tudo mais. Aí tinha um cara aqui, eu não posso nem falar o nome dele, mas era o Flintão, o Flint. Ela falou, mas vai ficar igual o Flint, cabelo de boneca? Eu falei, não, mas não fica, o negócio é diferenciado. Eu falei, mas se você não bota fé, eu acho que não dá para eu ficar em Marília, eu vou ter que ir para uma capital, um centro grande que já é mais disseminado, mas mesmo assim, por muitos anos, quando eu falava, eu falava, você se especializou em quê, Thiago? Foi transplante capilar. O pessoal, aquele que fica cabelo de boneca. Porra, chegou uma hora que eu falei, é isso mesmo. Porque, mas é interessante. Porque não dava dinheiro. Era um negócio que não dava dinheiro, realmente. Então, assim, eu escolhi porque eu gostava. Foi uma paixão à primeira vista mesmo. Foi, porque... pra você ver que não é focado no dinheiro. Não era. Porque eu, para conseguir fazer o transplante, eu tinha que trabalhar, mesmo já estando em Alphaville, eu tinha que trabalhar no resgate da Mil. Porque quem me dava o dinheiro era o resgate. O transplante eu fazia porque eu gostava, mas não conseguia sobreviver daquilo. Entendi. Então, assim, eu trabalhava no resgate para ter uma grana para pagar as contas, mas o meu hobby era ir fazer o transplante capilar. O meu tesão era fazer o transplante capilar no outro dia. Esse era o meu negócio. Então você ficou ainda um tempo com os dois? Muitos anos. E vou te falar uma coisa, Roberto, você reparou que tem tudo a ver com agricultura e pecuária o negócio. Se você reparar bem, quer dizer, eu estava até falando com o Renato. Eu acho que isso veio, eu já sei de onde veio a página, porque de criança ele gostava de fazenda. Fazenda. Hoje, rapaz. Então você tinha que pegar uma mudinha aqui, plantar aqui, cuidar do solo, que é... Cuidar do solo. Cuidar do solo, arrumar. Saber onde distribuir, onde implantar. Exatamente. E depois, para que... Feliz. E o seu paciente colher esses frutos bem plantados, Exato, né? Rapaz. Para poder dar essa satisfação pro cara. Porque eu acho que alegria, né? Alegria. Alegria que o cara fica, a gente é uma cirurgia que você mexe com a autoestima da pessoa mesmo. Entendeu? Eu sempre falo pro paciente, assim, é um investimento que você faz que vai te trazer a alegria se ficar bem feito, mas vai te trazer a tragédia se ficar mal feito, entendeu? Porque tem pessoas, a gente vê casos lá de jovens que perdem o emprego depois que faz um transplante, principalmente quando vai para a Turquia, porque a Turquia ela conseguiu criar uma imagem como se fosse a meca do transplante capilar. Na verdade, é o pior transplante do mundo. É um transplante de baixo custo, feito de batelado. Então, assim, dentro do galpão faz 10 transplantes ao mesmo tempo. Não tem médicos performando, é só com técnicos, entendeu? Que às vezes é um cara que dirige Uber de noite e tá fazendo um transplante capilar no outro dia. E assim, sempre dá tragédia. E esse cara, às vezes, ele tenta esse investimento mais baixo, porque eles vendem um puta de um pacote. O cara vai lá, vai passear de balão, vai pegar limusine e vai gastar $2.000. Vai na Capadócia. E aí o cara vem depois, aí você vê, o cara perde emprego, porque não consegue mais tirar um boné. O cara perde uma namorada, uma esposa, porque não quer mais sair de casa. Então você vê que uma coisa que era para trazer um benefício para a vida do cara, acabou gerando problema do resto da vida dele. E a vida dele, dali para frente, vai se correr para tentar pagar a sequela daquilo que ele fez. E tem conserto, Thiago? Quando é muito trágico, a gente não consegue fazer nada, porque... voltando na pecuária, a gente depende da muda. A gente depende da área doadora do paciente. Geralmente, quando você vai nesses locais que tem um transplante de low cost, que a gente fala que são transplantes de baixa qualidade, o cara devasta a área doadora. Porque eles não têm a habilidade de extrair sem estragar. Então, para conseguir extrair um folículo inteiro, vamos falar assim, uma planta com a raiz, o cara estraga 200.
A gente lá tenta manter abaixo de 1% de transecção, que é qualquer trauma no folículo. Então, lá tudo é métrica. Eu sou um cara obcecado. Então, assim, cada cirurgia que eu faço, ou que meus cirurgiões fazem, eu tenho que ver quanto ele teve de transecção. O cabelo era crespo, então quanto era o esperado de transecção naquele caso, porque senão a gente não consegue evoluir. Você não consegue ter parametrização. E quando o dano é muito grande na área doadora, porque assim, transplante é um Ctrl+X, Ctrl+V. É recortar e colar. Da onde tirou, não nasce de novo. Então, não nasce. Então, se você tirar, já era. Não, já era. Então, você nunca vai aumentar a quantidade de cabelo que o paciente tem, você vai redistribuir. Então, a gente vai tirar de uma área que tem mais densidade, que é essa área aqui, que não cai nunca, que é uma região que não tem suscetibilidade ao hormônio, tá? E você vai replantar ele aqui. Mas da onde você tirou, não nasce de novo. Então, você tem que saber o quanto você pode tirar daqui. Uma das coisas que destacou a gente, depois eu falo, mas é um software, porque eu aprendi até a programar também, porque eu pedi um negócio pro pessoal do TI, não dá para fazer. Eu falei, então você quer saber? Eu vou estudar programação e eu mesmo vou programar esse negócio. E fiz um software que calculava a quantidade de enxertos que o paciente tem. Porra. Então, antes da cirurgia, eu consigo saber quantos eu posso tirar para não deixar falhado, para tirar o máximo que ele pode e aproveitar ao máximo a cirurgia. Então, voltando ao negócio, quando o paciente tem um estrago muito grande na área doadora, aí a gente vai tentar tirar da barba, tirar do tórax, mas você sempre vai remendar. Às vezes você consegue dar uma melhorada boa, mas tem situações que eu falo pro paciente, cara, eu não tenho nem como te ajudar mais. Não tem porque eu não tenho mais de onde tirar a área doadora. Então o máximo que eu posso fazer é remover alguns folículos que estão muito grosseiros, né? Aqueles tufinhos que parece aquela plantação de cebolinha, fica um furinho e saindo um monte. A gente consegue amenizar. Geralmente, na maioria dos casos, consegue amenizar. Mas cada vez mais a gente vem pegando casos mais trágicos com menos chance de recuperação ou de ficar bom. Porque explodiu demais o transplante capilar. Hoje você tem clínica no Brasil que cobra R$8.000, entendeu? Você sabe que não paga nem teu anestesista um negócio desse. Aí você vai ver o cara não tem anestesista, não tem um médico na cirurgia. Assim, é a certeza que vai dar tragédia. E geralmente dá. O risco, né? Não, não só o risco de vida mesmo. É onde a gente bate sempre isso aí no paciente. É o que eu falei. Cirurgia estética, o cara entrar bem, não pode acontecer nada de errado. Porque se o cara tiver alguma comorbidade que seja tão grave a ponto de poder acontecer alguma coisa, não é um cara para fazer cirurgia estética. Fala pro cara, bichão, você é diabético, você é hipertenso, você é obeso, não vamos mexer com coisa não. Deixa para operar quando você precisar mesmo, tirar um apêndice, tirar uma vesícula. Aí é uma cirurgia necessária para você sobreviver, mas o transplante não é. Então, em casos graves, a gente sempre fala, a gente opera paciente asa 1 e asa 2, que é aquele paciente que não tem complicação nenhuma, ou ele tem complicação controlada. É um hipertenso controlado, é um diabético com diabetes controlada. Tá? Nesse caso, você pode operar um paciente. Agora, um asa 3, um hipertenso, diabético, infartado, com stent, descompensado, esse cara não é para fazer nenhum tipo de procedimento estético. Eu deixo bem claro isso para o paciente. Não é só o transplante, não. Se fosse você, eu não faria plástica, eu não faria transplante, eu não faria nada. Eu deixaria realmente assim, cuida da tua saúde. A última coisa que a gente vai ver é o transplante. Isso é uma coisa interessante, porque, de novo, não é o dinheiro, né? Não, você tem que ter essa ética. Não, é o que a gente fala. Tem que ter essa ética. Ética pura. Se não tem, você vira um bandido. E o médico que não tem ética, bicho, ele é o pior criminoso que tem, cara. Porque ele tá manipulando ali a vida de uma pessoa. Um bem precioso demais que não recupera, né? Que não recupera. Eu falo isso aí pra minha equipe. Hoje eu tenho 200 funcionários lá e eu falo todo dia. Aqui não se pode errar. Eu sou bem rígido com essas coisas e mando a pessoa embora mesmo. Fala, doutor, mas eu errei uma vez só. Aqui não pode errar. A gente não pode errar. O advogado consegue consertar, o engenheiro consegue consertar, a gente não tem como devolver a vida. Então, assim, qualquer erro teu vai acarretar alguma coisa grave. Então, aqui não se erra. Aqui é o obcecado mesmo, entendeu? Quem trabalha comigo sabe, não pode errar. Então, tudo tem double check lá. Olhou, olha de novo e olha de novo. Olha de novo e olha de novo. Olha de novo e olha de novo. Então, essa obsessão eu levei a vida inteira. E isso aí custa dinheiro, né? Nossa Senhora. Não é a gente falar, para você ter você não vai chegar em qualquer lugar, ele vai ter esse double check, não vai ter nada disso, né? E aí você falou uma coisa que é interessante, porque você falou, você tem 200 funcionários. O pessoal fala, mas caramba, por que o cara tem tudo isso? E lá dentro você tem até tipo uma engenharia lá dentro, algumas coisas. Engenharia lá dentro, marketing lá dentro, porque assim, quando eu comecei a fazer o transplante, você não tinha ferramenta de transplante capilar instrumental cirúrgico. Algumas coisas a gente pegava da odontologia, né? E outras coisas você não tinha, você tinha que adaptar mesmo. Então pegava, ia num cara que fazia instrumento, mandava ele pegar uma pinça e falava, puta, afina mais essa pinça para mim. Aí eu gostava disso aí, comecei a desenhar instrumental, aí depois fui aumentando, peguei engenharia, saiu impressora 3D, a gente começou a imprimir primeiro o protótipo na impressora 3D, depois mandava produzir, até hoje eu mantenho a engenharia lá. Toda a parte de software, de hardware que a gente utiliza, dessa parte de microscópio para calcular, é tudo feito lá. O TI é lá,
que desenvolve nosso software, e eu não vendo nada. Tudo fica para uso interno, porque não tem só a construção ali, tem todos os 7 mil casos que eu já operei na minha vida ali. Tá todo o meu banco de dados, onde eu acertei, o que eu podia ter feito melhor, tá tudo imbuído no nosso sistema lá. Então, isso eu não compartilho. É uma coisa que eu falo para eles. Pô, mas você faz um negócio, gasta uma fortuna, gasta milhões para desenvolver um negócio, não vai pôr à venda? Eu falei, não, isso aí é para o nosso uso. É isso que faz o nosso diferencial. Sim, claro. Então, até a lâmina que a gente utiliza E o seu negócio não é instrumento, feita lá. o seu negócio não é instrumento, meu negócio é o transplante. Exato. Então, até a lâmina do transplante capilar é feita na clínica. A gente faz baseado na espessura do fio de cabelo do paciente. Não tem porque eu fazer um furo maior se o fio dele é fino. Então, eu não vou usar uma lâmina padrão que tem no mercado, não. Eu construo minha própria. A gente leva. Isso é uma baita diferença. Nós temos tanto diferencial lá que, cara, isso que eu falo. O cara que acompanhar, o cara que olhar, ele não opera em outro lugar, de verdade. Na hora que ele vê o tanto de coisa que tem imbuída ali, o tanto que a gente é obcecado para chegar numa perfeição, de olhar para um cara e falar assim, você não fez transplante, não dá para identificar. Esse sempre foi meu ponto. Falei, o dia que eu olhar a cabeça de alguém, nem eu perceber que eu fiz o transplante, aí eu cheguei no ponto que eu queria. E hoje eu já cheguei nisso aí. Eu falo que eu passo vergonha. Porque eu vejo o cara falando, eu já te conheço. Eu falo, pô, você me operou. Eu falo, pô, não parece que você fez transplante? Que legal. O cara emagrece, o cara para de fumar, o cara arruma os dentes. Entendeu? O cara muda a pessoa. Muda é o total. gatilho para a pessoa voltar a se cuidar. É o gatilho. Muitas vezes é o gatilho para o cara legal voltar a se isso. cuidar. Excelente. Você sabe que agora eu tô vendo, vocês são parentes mesmo, de verdade. Primo, Não, é porque vocês tudo têm o mesmo defeito de Qual? ficar procurando a perfeição nas coisas, de ficar, você não vai fazer, não, então eu mesmo vou dar um jeito de fazer isso, eu vou procurar um jeito. São assim Isso é também. característica do Roberto, do Renato, do Rafael, que são tudo meio atrapalhados assim também. Aí Você fala, não, como não tem jeito? Não, vamos fazer, nós damos um jeito de fazer. Não, foi na pandemia. Eu tava com... A gente teve que fechar uma época, tava com tempo ocioso. Falei, rapaz, eu não aguento mais falar pros caras do TI fazer um negócio. O cara fala que não dá. Eu preciso aprender a programar, bicho. Não é possível. Eu aprendi tanta coisa, já não é possível que eu não vou aprender. Aí eu aprendi a programar. E até hoje meu hobby é fazer programação. Eu gosto de chegar aqui, é verdade. Não estamos precisando de uns caras para programar isso. Oi, programa, rapaz. Pode me pular que eu faço qualquer parte aí. Ô, Tiago, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou ali no começo, e de fato era, quando a gente via esses implantes de cabelo, que parecia boneca mesmo, né? Parecia, Ficava cabelo de parecendo boneca. Plantação de boneca. cebolinha. Como é que é? A que ponto que vai chegar a cirurgia de capilar? Tipo, e a gente comparou com agricultura e pecuária aqui, né? A gente sabe que você pode jogar semente no campo, esperar o tempo nascer, mas tem uns lugares que o cara já planta a grama, que tem uns tapetes de grama. Aí o cara joga o tapete para a vaca comer, já tá pronto. Quando é que nós vamos ter? Aonde vai chegar o implante de cabelo para ele não precisar se preocupar com a área doadora? Como é que é isso, geneticamente falando? Essa chegou na nossa limitação, foi essa, entendeu? Que é uma das coisas que a gente descobriu recentemente, que eu comecei a investir em parte de biotecnologia. Que assim, o transplante a gente já consegue entregar. Eu acho que não tem como, assim, aprimorar mais a implantação do folículo. A gente já usa a menor lâmina possível, ela já não deixa cicatriz. O ângulo e a direção a gente já entendeu há bastante tempo qual é o correto para criar mais densidade, um visual natural. Só que a gente fica na escassez da área doadora. Então, muitos casos não podem operar. E nesses casos que já consumiram a área doadora em cirurgias que não deram certo, também ficam sem possibilidade. Então, o futuro do transplante capilar, assim, o que resolveria é a clonagem do folículo. Você não precisar mais extrair do paciente toda essa área doadora. Você vai tirar um folículo de 1, de 2, de 3 e de 4 fios, reproduzir eles em laboratório e depois chamar o paciente para implantar. E aí você já não vai ter mais essa escassez, porque hoje a gente trabalha... Um bom cirurgião é um cara que consegue distribuir os folículos, porque ele vai trabalhar com 1/10 da densidade real. Se o cara tinha 100 mil fios de cabelo aqui, ao passo que ele perdeu, você vai trabalhar com 10 mil, mas tem que dar o visual de 100 mil. Isso você vai trabalhar com criação de sombra, ângulo e direção. Só que se a gente conseguir clonar, nós vamos poder realmente reproduzir aqueles 100 mil fios que ele tinha. Né? Você vai poder aumentar a quantidade de fio. Aquela mulher que não tinha, que sempre reclamou, eu tenho pouco cabelo. E eu sempre falo para a mulher, você não tem... a característica do seu fio é diferente da calvície. Você não tem calvície, você tem pouco cabelo porque o teu fio é fino. Tá? Então, assim, realmente não acaba dando densidade. E a gente não vai conseguir aumentar. A gente vai ter que desguarnecer um outro lugar. Então, você vai ficar com muito pouquinho atrás para aumentar o volume aqui. Ao passo que se a gente puder clonar, nós vamos realmente conseguir aumentar a quantidade de fios de cabelo de qualquer pessoa. Então, o objetivo hoje é esse. Ô Tiago, deixa eu te fazer uma outra pergunta, então, que aí totalmente leigo, né? Porque nós estamos falando do transplante, mas é do autotransplante, né? Você tira de mim e põe em mim mesmo. Autólogo. E
existe a possibilidade de ter um doador externo para poder fazer? Isso aí é uma coisa que já foi tentar. Lógico, eu não sou o gênio aqui, né? Ele manja já, ele uma tá ideia. estudando antes. Ele tá estudando antes. Eu não estudei mesmo, é curioso. Eu não sou o gênio aqui, ó. Descobri. Não, mas o cara que é inteligente, ele consegue É possível? raciocinar em diversos setores. Existe isso aí. Tá? Algumas pessoas já tentaram esse transplante, mas é um negócio, seria heterólogo, né, que a gente fala. Mas é algo que eu sempre afirmo que nunca vai dar certo. Porque tem um negócio que chama fenótipo. Porque o fenótipo é o que a gente enxerga. É a cor da pele, é a cor do cabelo, é a cor do fio de cabelo. E quando a gente faz o transplante de um paciente, os primeiros fios que nascem, ele já estranha um pouco, porque ele nasce um pouco mais rebelde. Depois ele vai se ajustar e ficar igualzinho o outro. Mas quando você transplanta do próprio paciente, ele já estranha a textura do fio inicial. Se você pegasse de uma outra pessoa, o fenótipo nunca ia bater. Então, assim, você imagina como que você conseguiria achar cabelos com a mesma característica, ou que ficariam brancos com a mesma velocidade, ou que teriam o mesmo tipo de estrutura. Então, por mais que fosse possível, porque já tem alguns estudos que irradiaram com luz ultravioleta e conseguiram tirar a parte antigênica, né, que seria que dá a rejeição. Então, já conseguiram em ratos fazer isso, bombardear um fio, né, tirar essa parte que causaria a rejeição e transplantar no outro. Só que é o que a gente fala, o rato branco, ele sempre tem pelo branco, é tudo igual, você não sabe a diferença. No ser humano difere demais. Então, por mais que seja possível, e daria para fazer esse transplante, por exemplo, num paciente que é transplantado renal, porque ele toma imunossupressor. Então, ele já toma. Tá. Então, você poderia pegar de uma outra pessoa e colocar. Mas é o que eu falei, o fenótipo não bateria. Agora, se fosse uma pessoa saudável, você ia ter que entrar com uma imunossupressão tão agressiva, corticoide, imunossupressor, que correria risco de vida por uma cirurgia estética. Então, isso nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Não justifica uma coisa, não justifica Não outra. justifica, não justifica. Teoricamente daria certo, mas do ponto de vista técnico, não funcionaria. Não funcionaria. Interessante. Eu ia fazer uma Agora, clínica, eu não vou mais. Hã? Eu ia abrir uma clínica, isso aí não vai dar mais. Por causa da sua grande É ideia. a minha ideia. Era doar? Era doar? Não, era receber doação. Eu também queria receber doação também. Rapaz, eu falo que se pudesse doar no Brasil, ninguém doava. O povo ia vender, o cara ia escalpelar na rua. O cara ia passar com um canivete e arrancar o couro cabelo do outro. Então, graças a Deus que não dá. Graças a Deus que não dá, porque senão teria comércio ilegal disso aí. Agora, você falou uma pergunta, você estava perguntando da grama lá, Ah, né? é mesmo. Dá para comparar mesmo com a agricultura? A gente faz Faz. traça esse paralelo aí? Eu vou falar para você que tem muita associação, viu? Até eu já estudei muito parte de cobertura de árvores, né? Como que você consegue ver densidade de florestas, essas coisas aí, para entender como que é a sobreposição de criação de sombras mesmo, né? Que é o que a gente trabalha. Então, tem modelos da natureza que copiam muito, né, a parte da medicina. Mas a associação porque assim, você precisa da muda. O cara que tá cultivando ali uma planta ou alguma coisa, ele tem que colocar na estufa. A gente tem que colocar nossa mudinha, que é o cabelo, numa solução gelada, porque senão ele morre, ele desidrata. Então, enquanto ele está aguardando ser replantado, ele tem que ficar numa solução de acondicionamento, porque senão ele não tem viabilidade. É a mesma coisa, se você tirar uma planta da terra e não replantar ela, ou deixar ela numa solução, ela vai acabar morrendo ali. E você tem também a questão da distribuição, né? Eu sempre uso essa analogia com os pacientes. E tratamento, que assim, depois que você planta, vocês têm que adubar, vocês têm que pôr nutrientes. A gente precisa do tratamento, que esse paciente trate. Às vezes, a gente precisa preparar, vamos fazer a analogia, preparar a terra antes da cirurgia. Sim. Às vezes chega um paciente que você fala para ele, não, antes a gente precisa tratar para melhorar a tua área doadora, para resgatar algumas regiões que você tem atrofia e depois fazer um transplante. Então, existe esse preparo também da pele e deve ser feito também o tratamento depois para manter esses enxertos ali. Não os transplantados, mas aqueles fios que o paciente ainda não transplantou ou que ele não perdeu. O transplante capilar não cura a calvície, ele vai fechar aquela região que o paciente tem perdendo, a grosso modo falando assim, a gente vai reverter aquele processo de calvície na região que ele perdeu. Mas as áreas que ele não perdeu ainda, quem segura é a medicação. Então, a gente precisa associar sempre. Interessante. Tá? Quem fala contra isso é porque quer ter paciente eterno, entendeu? Ele quer que o paciente perca cabelo de novo e volte para fazer um transplante. A gente não. A gente quer que o cara fique feliz e depois ele não precise mais voltar. Só quem ele vai indicar depois para nós, entendeu? Faz sentido. Mas tem bastante analogia. Mas você sabe que você falou uma coisa que é interessante, que você desenvolveu aquele software para fazer Eu já vi gente que às vezes fez, e aí ele tirou daqui, que é o que você falou. Só que aí ficou esquisito porque ele botou e aqui ficou mais
ficou muito ralo aqui, né? Aí você fala, pô, tirou dali, pôs aqui. Mas aí fica ruim. E esse software que você falou que você desenvolveu, tá? Sim. É fundamental, né? Para nós é fundamental. A gente não consegue trabalhar Porque sem essa ele conta- e a gente não sabe como que outros médicos conseguem. Porque assim, chegou um momento que o transplante capilar começou a ficar tão grande que antigamente a gente tirava 800 folículos numa FUE. 800 unidades foliculares, que é que vai gerar um fio. Pode gerar fio de 1, de 2, 3 ou 4 no máximo. Aquele que você falou que era a plantação de cebolinha, o cabelo de boneca, era um buraco, saía 15 fios. Só que não existe isso naturalmente. No máximo que sai do fio de um poro da cabeça são 4. Então, a gente passou a fazer transplante não capilar, transplante folicular. Aí que começou a ficar um transplante mais natural. Mais natural. E aí foi minimizando os instrumentos até chegar nesse ponto. Mas o que a gente estava falando que eu esqueci? Não, é o que eu falei, porque tira Aí, o software, você né? imagina, de 800 folículos que a gente tirava, a partir do momento que eu também consegui fazer uma das primeiras máquinas para extrair folículo, né? Eu fui bati 1 ano lá na porta de um cara que produzia equipamento odontológico para ele adaptar um equipamento para mim, porque antes era uma canetinha na mão. Então, quando eu fiz meu irmão, eu fiz na mão mesmo, tirei 1000 folículos dele. E aí, a hora que eu comecei a motorizar o procedimento, eu já comecei a passar 2.500 a 3.000 folículos numa cirurgia. Só que começou a vir a preocupação, cara, quanto que uma área doadora aguenta? Né? Quanto eu posso tirar? Porque eu quero entregar a maior cirurgia para o paciente, que é o que eu prometi para ele. Ele tem uma calvície extensa, ele vai precisar do máximo de folículo para cobrir. Mas eu também não quero deixar aqui, que a gente chama de over-harvesting, que é tirar demais e deixar cheio de falha, que parece que está com sarna, parece uma doença depois. O cara fica cheio de placas com falha aqui que não tem como corrigir. E o que eu fazia? Eu fiz um carimbinho de 0,5 centímetro, aí eu carimbava na cabeça do paciente, tirava uma foto, ampliava essa foto, tudo fazia na véspera. Depois ele voltava no outro dia, eu fazia o desenho da área doadora, pegava aquele plástico filme, punha na cabeça do paciente, redesenhava, aí que eu lembrei da tua mãe, que eu falei, rapaz, devia ter estudado mais, porque depois comecei a reaprender como calculava polígono irregular, né? Porque a área não era uma área regular. Sim. Fazia tudo na mão. Então eu demorava umas 24 horas para chegar mais ou menos no que podia tirar daquele cara. Aí eu falei, cara, vamos pôr no software. Vamos pôr no software. E quando chegou a inteligência artificial, facilitou muito mais. Porque a gente, com 4 amostragens, conseguia reproduzir todo o couro cabeludo do paciente. Então eu falo assim, cara, esse cara tem 50.000 folículos. Desses 50.000, eu posso tirar com tranquilidade 10.000 escalonados que não vai fazer falta para ele. Se eu tirar mais que isso, vai ficar falhado. Então o paciente que vai lá, a gente nunca cobrou por folículos, né? Nos Estados Unidos eles têm uma tendência de cobrar. Eu pus 1.000 folículos, vou cobrar 1.000 folículos. Mas eu sempre achei, assim, prostituir a medicina. Porque se imagina um cara, parece posto de gasolina, põe 50 de gasolina. Pô, põe milão de cabelo. Põe milão de cabelo. milão de cabelo. Mas não vai ficar bom, rapaz. Ou faz inteiro ou não faz. Eu queria entregar o máximo. Cara, meu preço não é barato, mas meu transplante é o que vai mais transplantar no mundo. E a gente sabe o limite que você pode tirar o máximo sem deixar com falha. E é isso que eu faço. Hoje em dia a gente não vive mais sem o software. Para toda cirurgia a gente tem que calcular. Sim. A gente calcula. Uma coisa que você acabou de falar que eu aprendi com o Antônio Araújo, do dono da Drogarias Araújo, que é uma rede grande, violenta. E você falou do não é barato, né? É verdade. Ele falou assim, Roberto, eu tenho um conceito, o pessoal fala é caro. Não é caro aquilo que funciona. Aquilo que funciona é muito dinheiro. Mas só não isso. é caro. Tem um alto valor, mas não é caro. mas não é caro. Não é caro. Não é. Caro é aquilo que você paga e não resolve. Exatamente. E às vezes é o que a gente fala, o barato sai caro. Às vezes o cara paga pouco e tem mais problema. Eu já tive um paciente uma vez, tem uma história rápida para contar aqui. O cara fez um transplante errado, depois ele teve que gastar mais 4 transplantes comigo para tentar reverter o que ele era antes do primeiro transplante que ele fez. Nossa. Então, assim, para voltar à origem. Para voltar à origem, porque no final das contas ele falou, eu não deveria nem ter feito nenhum, eu não precisava. Eu falei, realmente não precisava. Então todos os outros procedimentos que a gente fez foi tentando minimizar as sequelas do procedimento. Olha o que esse cara gastou por causa de um erro. E Fora não estou falando só de trauma, valor. Fora o trauma, tudo que ele perdeu, entendeu? Na vida, o tempo que ele desperdiçou, que podia estar com a família e tudo mais, fazendo procedimento, recuperação, espera mais um ano, procedimento, recuperação. Isso tudo para pagar a sequela da besteira que ele fez da primeira vez. Então, assim, medicina é um negócio que tem que tomar muito cuidado. E hoje em dia a gente vê até que essa classificação que os novos médicos tiraram em notas aí precárias, você vendo que tem curso de medicina adoidado e formando médicos que não têm noção nenhuma da medicina. E esses caras vão pro mercado e eles não vão preocupados em fazer uma boa medicina, como eu me preocupava na época, em ser um bom médico, um bom profissional, e o resto é consequência. O cara vai para ganhar dinheiro. Então ele vai lá, ele faz, em 2 meses ele quer montar uma clínica, ele contrata 4 técnicas de enfermagem que já trabalharam para mim, entendeu? E fala assim, vocês tocam tudo aí que eu não vou nem entrar. E aí vem as tragédias, entendeu? Então assim, o cara, hoje em dia cada vez mais a gente tem que
eu sempre falo para os pacientes, não compre procedimento pela internet. A gente fala assim, aquilo é uma vitrine para você ver o que o cara é capaz, a estrutura e tudo mais. Mas não perca a chance de visitar pessoalmente o lugar que você escolheu para fazer. Precisa. Porque hoje, a gente sabe, você pegar uma câmera, uma lente angular, você tira foto de 20 metros quadrados, parece que você está no ambiente de 200. Você vê no Instagram, tudo é lindo, todo mundo faz tudo igual. Tudo é maravilhoso, o casal tá sempre bem, só o nosso que tá ruim. O povo só viajando, e a gente só trabalhando, se lascando, né? É isso, a gente sempre fala. Então checa hoje em dia, porque tá cada vez mais complicado. E o povo tá sem discernimento, tá realmente sem empatia. Você falou uma coisa empatia. agora importantíssima. O tipo, acho que é até meio vulgar eu usar o termo, né? Mas eu vou pegar uma água emprestada sua que o Thiago deixou sem água. Eu tenho com gás. O outro Thiago. A qualificação dos profissionais, ela tá muito baixa, não só pela intenção com que ele está fazendo o curso, que é puramente financeira. É essa. Mas tem uma outra também, Thiago, que a pouca exigência nos cursos básicos de não cobrar o aluno. Aí depois, você que está em casa aí, ó, para que eu quero saber matemática se eu quero fazer medicina? Para calcular essas áreas que o Thiago está fazendo. Me fez falta, hein, então, rapaz? olha como é que é. Às vezes a gente faz essa pergunta, mas na medicina precisa de matemática? Precisa. Sim. Então a qualificação, ela vem bem antes, Thiago. Ela vem lá na formação, ela vem na formação, na base. Né? Não dar reprovação para menino, para ele não ficar traumatizado. Aí vai traumatizar uma família, que aconteceu aqui, infelizmente, próximo da gente, um acidente na rodovia aqui. A médica veio, declarou óbito, cobriu a moça com papel alumínio. Eu acho que eu vi isso em algum lugar. Veio o cara e falou, não, ela tá viva. Não dá pra acreditar Você no tá negócio doido? desse. Pelo amor de Deus. Não dá pra acreditar. Você imagina se é a sua mãe, se é a sua irmã, se é a sua... Você tá doido? Agora, e tá normalizando, né? Parece que exatamente. Tá acontecendo tanto que tá normalizando. Mais um que errou. E é um negócio que é absurdo isso aí, é absurdo. É o que você falou, é o nível de exigência que vem do curso, que também não tá preocupado em formar bem, tá preocupado em pegar o dinheiro do aluno. Exato. O aluno que não tá preocupado em se formar bem, tá só preocupado em se formar para ganhar dinheiro rápido. Então, assim, é uma cascata que no final sempre vai dar uma tragédia para alguém. E a tragédia é a vida da pessoa. Tragédia é a vida da E é pessoa. o que nós falamos no começo. Nunca foi pelo dinheiro. Nunca Porque foi, se nem fosse para pelo- mim, nem se para fosse vocês. pelo Olha, a dinheiro, nossa história jamais. Tá ferrado. Não, Já tinha jamais. largado há muito tempo. Tiago, quais são as limitações para eu que quero fazer um transplante, ou acho que preciso? Quais são as limitações, excetuando aquelas que você já falou de comorbidades que podem ser comprometidas durante um procedimento e tal? Quais são as limitações? Eu quero fazer e você fala, não, você não vai fazer, não só pela comorbidade. Limitação de idade tem? Hoje, não de tem. sexo tem? Como é que é isso? Mulher, a gente faz hoje em dia com mais frequência ainda do que se fazia antigamente. Né? No caso das mulheres hoje vai muito pelo uso de hormônio. Tá? Então muitas mulheres fazendo reposição hormonal acabam desenvolvendo calvície, como calvície masculina. Então tem aumentado muito. O caso de pacientes, eu já operei, o paciente mais velho que eu já operei foi um médico, um urologista, não lembro de onde ele era, mas ele estava com 87 anos. Quando eu operei o Rei Roberto Carlos, eu operei ele já estava com 81, se eu não me engano. De mulheres, você falou, eu operei a Xuxa, foi um transplante que eu fiz recentemente também, que já está ficando cabeludo de novo. A única limitação que existe, realmente fora as comorbidades, é claro, vamos falar num paciente rígido, é a área doadora. Então, assim, a quantidade que você deve extrair tem que ser compatível com o quanto você precisa cobrir. Então, se o paciente, eu sempre falo, se o paciente tem uma calvície muito extensa e tem aquela área que sobrou muito curtinha, ralinha, não vai dar para fazer um transplante. E aí falar, pô, mas não dá para tirar da barba, todo mundo tirando, dá para complementar. Né? Hoje em dia tem muita gente fazendo transplantes quase inteiros só com pelo do corpo, não fica a mesma qualidade, fica grosseiro. Você pode usar uma barba, um tórax para complementar uma coroa, mas nunca para fazer uma frente ou um scalp médio. Então, hoje o limite que se existe é só em relação à área doadora. Tem que existir essa compatibilidade. Então, por isso que a gente fala para o paciente, identificou que teu cabelo está caindo, identificou que está ficando com área de rarefação, o mais urgente não é operar, o mais urgente é você buscar uma clínica, passar em consulta, fazer o diagnóstico e começar a tratar. Que a hora que você começa a tomar remédio, a tua calvície estabilizou. Ela dali para frente ela não piora mais. Tá. Então já é uma garantia que teu quadro não piora mais e você pode ter algum resgate em regiões, por exemplo, que é o que eu estava te falando antes. Como teu desconforto principal é na coroa, eu nunca opero de cara um paciente que a queixa é a coroa. Porque com medicação tem chance de 70% disso aí repilar e voltar a cobrir de um jeito que você fala, pô, já tô feliz. E evita um procedimento. Pô, mas você deixa de ganhar dinheiro? Sim, mas você vai me indicar outro cara e vai falar, vai no Thiago que ele é honesto pra caramba, entendeu? Ele evitou uma cirurgia minha só com
com tratamento. Então, o que a gente busca hoje é diagnosticar o mais precoce possível para estabilizar aquela calvície, para que o paciente tenha condições de fazer um transplante. Porque se ele perder demais e aqui for encolhendo também, não dá nem para fazer mais. Agora, você falou tratamento com remédio, mas quando você falou isso, o Walter ficou até com medo. Hoje em dia não tem mais perigo Verdade, fiquei mesmo. do tomar o remédio, porque tem muito que falava, toma o remédio e o cara... Na verdade, nunca teve perigo, né? O que tem muito é um folclore muito grande, principalmente que é feito pelos americanos, entendeu? E a confusão da palavra libido com impotência. Tá. Né? Muita gente confunde isso aí. O que essas duas medicações que a gente usa para tratamento, que são a finasterida e a dutasterida, podem causar em menos de 2% dos pacientes, então assim, 98% não sentem nada, é diminuição do apetite sexual. Impotência ninguém vai ter. Então já é uma primeira coisa que o paciente se preocupa, tá? Então quando ele tem a queda de libido, hoje essa dutasterida, que é a medicação que a gente mais utiliza no lugar da finasterida, chama Vodart, você pode fracionar ela, o cara tomar dia sim, dia não. Então o cara não precisa tomar todo dia. Então, se ele teve uma queda de libido, às vezes você fracionando já diminui essa queda de libido, porque muitas vezes é psicológico, tá? E em alguns pacientes que realmente acham que estão com queda de libido, a gente dá uma ajudinha e na manipulação do minoxidil a gente bota tadalafila e sildenafila. Então ele acha que está dando queda de libido, mas ele também lembra que ele está tomando Viagra e Cialis, que vai dar potência para ele, e aí você quebra o efeito placebo, que a gente fala, que é aquele cara que toma, sente efeito colateral, mas não é pela medicação, é pela cabeça dele, tá? E 1,8%, que é o número correto mesmo, tem queda de libido com a medicação. Nesses casos, a gente tem que suspender, né? O libido volta 100% ao normal em menos de 5 dias, e aí esse paciente vai para tratamento injetável, porque algum tratamento ele precisa. A injeção localizada que ele tem que fazer uma vez por mês no couro cabeludo dessas mesmas medicações, mas aí não é sérico, né? Porque ele não toma via oral, é só concentrado aqui. Mas a gente usa em último recurso, porque sabe que tem um custo mais alto para o paciente. Além do custo realmente do tratamento, tem o deslocamento, tem que perder o dia de trabalho. Então, assim, reserva-se para casos em realmente que o via oral não teve solução. Então, você pode tomar tranquilo, que eu garanto, vai ficar mais potente que você estava agora. Tá vendo? Para você que está em casa e não entendeu um pouco da conversa, é o seguinte: libido é você não tá com vontade de fazer nada. Mas você faz. Fisicamente você tem mas condição, na marra você faz. mas não tá Na com marra você vontade. faz. E a potência é que você tá com vontade, mas não tá dando jeito. É isso. Então, para você ficar bem interessado em cada coisa. Não causa impotência mesmo, e é um problema, é uma pena. Eu perguntei justamente por isso, porque tem essa dúvida. Mas vou ficar impotente. mas Não, preocupação. Queda de libido. Queda de libido. E Se acontecer. 1,8%. 1,8%. Agora, tem aquelas calvícies que é a calvície que é conjunto musical, né? Que tem o Nenhum Lá de vem. Nós, né? Que caiu tudo, né? E tem o Paralama do Sucesso, só nasce aqui do lado. E qual que é a primeira que você me falou? Aquela eu não posso falar. Aquela é a sua, né? Aquela não. Aquela é a Não, tua. a minha não é a minha ainda. A minha não tem, né? É a Cabeça Motel. Depois, quem quiser, eu escrevo. Me pergunta no meu Instagram. Mas essa eu não posso falar. Ou será que eu posso? Não posso. Não pode não. Larga a mão. Agora, por curiosidade mesmo agora, Thiago. Quais são os tipos de calvície que são qualificados? Se tem um limite, um número pequeno? Como é que é? Não, tem a principal, que é a que a gente reconstrói mesmo, a mais comum, que eu tenho, que você tem, a alopecia androgenética, calvície comum. Tá? Você tem a alopecia androgenética masculina e padrão feminino. Tá. No caso do homem, ele vai perdendo regiões inteiras mesmo. No caso da mulher, é difusa. Então, assim, ela não perde regiões inteiras, mas vai ficando com um pouquinho cabelo. A reconstrução muda um pouco por causa disso. No caso do homem, você tem que reconstruir uma área inteira. Na mulher, você tem que colocar entre os fios que ela tem. Então, muda um pouco esse padrão. Existe uma outra alopecia também que é não tão comum quanto essa, mas todo mundo de vocês já viu com certeza, que chama alopecia areata, que é aquela pelada que o povo falava antigamente, e cai tipo uma moeda. Tá? Um disquinho aqui. mesmo, um tufo. Geralmente é emocional, então são grandes perdas, né? Tanto de relacionamento quanto perda de familiares. E ela tem remissão sozinha. Se você não fizer nada, ela volta, mas se você usar corticoide, ela volta mais rápido. Só que ela pode voltar a aparecer no futuro. E por muito tempo esses pacientes, porque isso não é uma doença androgenética, que nem a calvície comum, é uma doença autoimune, como é o diabetes, por exemplo. Então, é um defeito nos anticorpos do paciente, nas células de defesa, que acham que o cabelo é um agressor. E vão lá e tentam destruir aquele folículo daquela região. Só que como é passível ter de volta, a gente tinha medo. Então, toda a comunidade médica do transplante capilar não mexia no paciente. O paciente chegou e falou: você já teve uma queda discoide, tipo pelado? Não foi? Tive quando eu tinha 5 anos de idade. O cara tá com 50. Eu falei: então não pode operar. Só que começou a aumentar tanto a quantidade de pacientes com essa queixa, até pelos impactos da pandemia, todo mundo sofreu aquele estresse gigantesco.
que a gente começou a olhar com mais cuidado esses casos e falou assim, pô, não é justo com esses pacientes. Se o cara só teve um evento na vida dele e nunca mais teve nada, não é justo ele ter que abrir mão de ter um transplante ou não. Então, hoje em dia, a gente bota num grupo de monitoramento, que o tricologista, que é o dermatologista que só trata de couro cabeludo, vai acompanhando pelo menos por 2 anos, vê se não tem remissão, a gente olha com o microscópio, vê se está tudo bem e o paciente concordando que é um transplante um pouco mais arriscado e que a gente não consegue garantir que aquilo vai ter uma permanência pro resto da vida, hoje em dia a gente opera esses pacientes, mas só desse grupo realmente que a gente consegue monitorar e controlar, para tentar ampliar um pouquinho mais o público e não tirar a chance dessas pessoas que uma vez na vida caiu uma bolinha aqui na barba uma vez. Não, então não faz mais transplante. E a gente tem tido sucesso nesses casos. Todos que a gente fez, que a gente acompanhou antes e acompanhou posteriormente, nenhum deles teve perda capilar, nenhum deles teve de novo alopecia areata. Teve uma recidiva. Agora, você falou aí uma hora aí, você falou que você já operou o rei Roberto Carlos. Operei o Roberto Carlos, a Rainha Xuxa. A Rainha Xuxa. Já. Como é que... Porque você começou... Quando que foi o primeiro personalidade que você... Como é que você entrou nesse mundo e a primeira personalidade que você fez? Eu acho que, assim, o que me diferenciou um pouquinho é que aquilo que eu falei, quando eu estava na Espanha, logo no final do meu treinamento, apareceu essa técnica FUE, que era, em vez de cortar, você tirava folículo por folículo. Pô, já era pro cara, era muito melhor. E nessa mesma época, teve um jogador, não sei se vocês vão lembrar, eu não sei nada de futebol, mas esse cara eu lembro porque foi um cara que determinou minha profissão. Chamava Wayne Rooney e jogava no Manchester United. Jogou na seleção. Esse cara fez esse transplante na época que eu já tinha voltado pro Brasil. Ele fez essa técnica FUE, saiu em tudo que é revista e eu já estava fazendo. Eu era um dos poucos cirurgiões do Brasil, talvez o primeiro que fazia essa técnica. E aí alguma revista veio me procurar porque sabia que eu fazia e veio chamar de cirurgia de atleta. Porque a outra, quando você fazia um corte, o cara tinha que ficar 1 mês sem pegar o filho no colo. Filho bebê, o cara não podia fazer um esforço, senão a cicatriz alargava. E essa aí você deixava o cara voltar a treinar em 5 dias, não cabecear. Então eu falei, pô, para um cara que é atleta, que precisa estar ali em constante treinamento e tudo mais, é uma cirurgia muito mais rápida de recuperação, muito menos agressiva. O cara não tem aquele corte que a gente dava 250 pontos às vezes para fazer aquilo lá. Entre ponto interno e externo, que eu fiz por muito tempo também essa técnica FUT. E aí, na época, eu acho que o primeiro famoso que eu fiz, porque aí alguma revista, não lembro se foi alguma revista de esporte, veio me procurar, porque sabia que eu já fazia. Aí veio o João Neto, do João Neto Frederico. O cara veio de Goiás, não sei como me descobriu, deve ter sido por intermédio, porque é muito boca a boca. A gente fala que o boca a boca aumentou um pouquinho. Nossa, hoje ele é internacional, veio passando de fora do país. Mas ainda é boca a boca. É um cara que fez, ficou extremamente satisfeito e traz sua rede de amigos ali, entendeu? Sim. Porque ele fala assim, cara... hoje em dia, nossos pacientes são de alto poder aquisitivo, realmente. São pacientes que se preocupam, além do bem-estar, da saúde, eles se preocupam com a imagem. E hoje em dia todo mundo se preocupa. Então é um cara que não pode ter erro, ele tem que ter previsibilidade naquilo lá, entendeu? O Frederico, que eu estava falando, acho que foi o primeiro famoso, mas o maior impacto... Depois fiz alguns jogadores de futebol também, até porque essa questão de atleta, eu não lembro dos nomes, mas quem que eu fiz de jogador? Fernando Praz, Felipe Coutinho... Everton Ribeiro... Renato Augusto. De futebol foi, mas tem bastante o cara que eu não acreditei no dia, mas foi o Rei Roberto Carlos, que é um negócio que assim, pô, falei, devia ter sido o último que eu operar, né? Porque cheguei no meio da minha trajetória, já pegar o Rei Roberto Carlos, o que eu vou esperar dali pra frente? Falei, Zezé vai me ligar, eu vou falar, nem vou. Depois do Roberto Carlos. E esse episódio foi engraçado, porque eu tava na clínica, aí a minha assistente, que na minha época era minha secretária, hoje ela é minha diretora, porque ela começou comigo com 18 anos. Hoje ela que é a diretora geral da clínica. Ela falou assim, doutor, tem um negócio que eu não sei nem como que você vai receber. Assim, o Rei Roberto Carlos ligou aqui e queria que você fosse atender ele na casa dele. Eu falei, não, né? Para com quem, Roberto Carlos? O Rei Roberto Carlos. Eu falei, imagina. Porque ele tem um apartamento em São Paulo, ele mora no Rio, mas tem um apartamento em São Paulo. Eu falei, porra, mas isso aí deve ser sequestro, alguma coisa. Não é possível, gente. Você acha que é? Eu falei, mas isso você tem que ir na casa dele. Eu falei, porra, vou do nada lá, sem nada, sem segurança, sem nada. Eu falei, você quer saber? Eu vou, não vou perder uma chance dessa. Vai que é o cara, né? Mas na hora que eu cheguei lá, cheguei de táxi, eu falei, eu vou no apartamento do Roberto. O cara falou, ok, já desceu um segurança para o companheiro. Eu falei, rapaz, pode ser verdade, hein? Que é um Roberto, é um Roberto. Que é um Roberto. Aí na hora que eu entrei no apartamento, já veio uma funcionária dele e falou, você pode lavar a mão? Eu falei, é o Roberto Carlos. Pediu para eu lavar a mão antes, é certeza que é o Roberto. Aí me puseram sentado, na hora que chega o cara, era o Roberto Carlos. Ele olhou a gravata, eu trabalhava de gravata na época, né? Eu tava com a gravata roxa. Ele falou, rapaz... Justo azul. Roxo, que eu não suporto. Eu nem sabia, nem que era você de verdade, Roberto. Só ter vindo até aqui. Né? Falei, deixa eu me tranquilizar um pouquinho aqui, que é um baque te conhecer, né, cara? Aí atendi, fiz tudo mais.
Falei, na hora me concentrei, falei, não, tem que ser profissional, né, cara? Eu não vou pedir um autógrafo, não vou pedir uma foto, não vou pedir nada, eu vou fazer o que ele pediu pra eu vir fazer, que é analisar. Rapaz, na hora que eu desci, eu fui pegar o celular pra ligar pra minha mãe e falar que tinha atendido o Roberto Carlos, já derrubei no chão, quebrei o celular. Aí que eu comecei a tremer lá embaixo. Viu? Aí eu tremi, acho que eu fiquei 2 dias tremendo. Colateral da rapaz, visita. na hora que eu voltava no táxi, eu falei, não é possível, rapaz, juro por Deus, acho que eu até chorei nesse dia. Eu falei, cara, quem diria, né, meu? Eu saí lá de Marília, hoje em dia eu tava atendendo o Roberto Carlos, e não foi assim. É um cara que não tem permuta, né? É um cara que não é assim, faz em mim pra não pagar nada. Jamais. É um cara que me escolheu, entendeu? O cara que tem um jato que podia viajar pro mundo inteiro pra escolher o médico que ele queria, veio me escolher, bicho. Foi puta que pariu. Eu acho que é muito além do que eu imaginei na minha vida conseguir. E depois eu operei vários pacientes famosos, muitos. E eu falo hoje em dia pros pacientes. O cara fala, pô, você só opera famoso, hoje em dia eu sou comum. Eu falo, não, hoje você é o famoso do dia. Porque todo mundo que eu opero, vão ter 16 pessoas na sala que estão lá só por causa de você, pra fazer o trabalho em você. Então o famoso do dia é você. Uma puta. Sempre a gente opera alguém famoso. Pra nós é famoso. É isso aí. O cara daquele É o dia. cara daquele dia. Deixa eu te perguntar, uma coisa que me preocupou sempre com essa questão do transplante capilar é da preservação do mais natural possível. Por exemplo, eu tenho meus cabelos brancos aqui e tal, e eu já vi alguns casos, aí eu não sei o que é, o cara às vezes tá com o cabelo branco na lateral aqui, mas aqui em cima ficou preto. Tem jeito de deixar a coisa mesclada ali, do jeito que a gente é mesmo? São as obsessões que a gente leva ao limite lá na clínica. Hoje a gente classifica o folículo, né? Ele fica numa solução de armazenamento e a gente separa realmente os brancos dos grisalhos, dos pretos, e depois a gente reconstrói seguindo esse mesmo padrão. Então a gente sabe onde a gente deve colocar. Você vai reconstruir uma têmpora, a gente não pode encher só de fio branco, senão o cara vai parecer uma zebra. Então, assim, a gente precisa mesclar e a orientação que eu vou dando para as técnicas na hora de implantar é aqui, ó. Aqui você coloca mesclado, meio a meio, 30% de cabelo branco ou não. Entendeu? Então, todo esse cuidado a gente tem. Minucioso, né? É minucioso, porque assim, isso aí que você viu acontecer é porque o cirurgião era preguiçoso, porque ele escolheu tirar só os pretos, que era mais fácil de enxergar. Porque o branco, você tá com lupa, ele fica parecendo uma linha de pesca. Ele é transparente. Então, o que a gente faz? Outra coisa que a gente teve que adaptar ao longo da vida, porque nada tinha em livro, não tinha uma residência. Então, tudo é do dia a dia. Você fala, caramba, bicho, como que eu posso melhorar isso? Então, vai do teu conhecimento. Tanto a luz, quanto tonalizar o cabelo do paciente na véspera. Então, a gente faz uma tonalização do cabelo, aí eu consigo enxergar. Eu sei o que é grisalho, eu sei o que é branco, mas eu consigo enxergar ele a hora que a luz bate, pelo menos eu consigo extrair. Porque senão você só enxerga os pretos. Na hora que incide luz direta, você só enxerga o preto. Aí vai deixar o cara que nem um William Bonner invertido, né? Fica invertido, uma mancha preta com o resto branco. A gente tem esse cuidado porque, assim, sempre o ponto nosso principal lá é a 100% de naturalidade. Eu falo que se um cara falar pra você, você fez transplante e foi comigo, foi mal feito. Eu errei alguma coisa. Porque meu transplante é para ninguém descobrir que foi feito. E o paciente fala, rapaz, eu fui no meu cabeleireiro, o cara fala, não acredito que você fez transplante. Porque você não vê um sinal, nem de onde tirou, nem de onde colocou. Com microinstrumentos e na distribuição correta do folículo. O que a Turquia fazia? Uma linha reta, não deixa entrada. Todo homem tem que ter entrada, então você tem que manter a entrada. Não pode baixar demais a linha, senão você deixa infantilizado, com cara de bebê. Então você tem que seguir essas proporções do rosto do paciente. Então, além da altura, de reconstruir e mantendo entradas, tem a disposição dos folículos. Na frente, depois da gente estudar muitos e muitos casos, a gente descobriu que na frente só tem folículo de 1. Nessa primeira linha. E ela não é reta. Tem micro irregularidades. Aí eu comecei a implantar dessa forma. Depois para trás, aí é a área que ganha mais densidade. É um paredão que a gente fala. Aí você faz um paredão com bem mais densidade, como se você estivesse plantando mais ali por centímetros quadrados. E os de 3 e 4 que você tirou naturalmente, você nunca usa para fazer nem frente nem o paredão. Você só usa para trás. Senão dá aquela impressão de tufinho. Então é um negócio pra gente obsessivo, é um negócio que é mesmo. Não, tem que ser. Detalhe ao pra fazer bem extremo. feito, o detalhe é o extremo. Detalhe ao o extremo. detalhe que faz a diferença, mas é o detalhe que faz. São micro detalhes que vão trazer um transplante brilhante de um negócio que vai ficar. A gente fala que é uncanny, vai gerar estranheza toda vez. Agora, uma pergunta que eu acho que talvez até ser. O cara careca que fica muito exposto ao sol. Vixe. Ele corre o risco de câncer de pele, essas coisas? Na verdade, muitos pacientes vão lá, e eu passei por esse exemplo agora comigo mesmo, porque eu estava na praia com as crianças agora em Recife. Eu passei protetor solar no corpo, mas não lembrei de levar boné. Rapaz, na hora de eu deitar no travesseiro, o que queimava a minha cabeça, porque queimou meu couro cabeludo. Porque eu já tô com mais rarefação, meu fio já tá mais atrofiado. É o meu caso aqui, e muito paciente percebe e fala assim, rapaz, eu percebi que eu tava careca na hora que eu queimei o couro cabeludo na praia. E você perde, porque o cabelo não é... O cabelo como pelo não é só estética, ele é uma proteção mesmo. Proteção, né? Então, eu já tive vários pacientes que buscaram e falaram, doutor, nem que não fique muito denso, eu só queria uma cobertura, porque a exposição solar para mim é muito complicada.
E você tem o cara que trabalha no campo, o cara percebe de uma vez. Essa é a relação, né? Essa é a relação. Nós falamos de vários famosos, tem o Cacá Diniz que fez lá com Cacá você Diniz também, que é fez comigo. do agro. Que é do agro. E aí entra uma coisa seguinte: o Na cara verdade, fala- grande parte dos nossos pacientes são grandes pecuaristas hoje em dia É, e né? grandes agricultores. A maioria vem muita gente do Mato Grosso para operar com a gente, muita gente de Goiás, só perde para São Paulo. O resto, acho que é o maior grupo que a gente opera. Ah, legal. Por isso que eu perguntei, porque o agricultor e o pecuarista está muito da. O cara quer tirar o chapéu. E eu tenho não esse pode. cuidado para falar com o paciente, a gente tem que saber a profissão do cara. Fala, cara, o que você trabalha com o quê? O cara falou, sou agrônomo. Eu falei, então assim, bichão, você vai ter que ficar um tempo. Então, para escolher a data da sua cirurgia, pega um tempo que você não precisa ir na lavoura logo em seguida. Que é 1 mês sem exposição solar prolongada. Depois de 5 dias, você pode colocar um boné, mas também aquele boné que a gente coloca aí não serve para nada, que ele não segura filtro, não segura o raio solar. O paciente tem que usar um boné com filtro solar UV. Tá, tem filtro V, fator 60, que hoje em dia Nike tem, Adidas tem, a maioria das marcas. Aí você fala para o paciente, os primeiros 5 dias você não vai na lavoura, ou você não vai no campo, ou você não vai na vacinação. Tá? Depois disso aí, com o boné você vai, mas também procura se proteger um pouquinho. Depois de 30 dias, esquece. Aí pode fazer o que quiser. Aí pode Então voltar. o cuidado maior é os 5 primeiros Os dias. 5 primeiros dias, porque o cara não pode pôr boné ainda. Então a exposição solar vai ser realmente... E chapéu, aquele chapéu fechando pode? É depois... que ele não segura aquele chapéu de feltro normal, aquele Stetson. Ele não vai segurar o raio V. UV. Ele não vai segurar o raio V. Dá uma protegidinha, mas é melhor o cara usar um boné com filtro solar mesmo. Tá. Porque o que ele se expõe, realmente aquele o sol não boné vai. macio, né? E não é por questão de não nascer o folículo, não é por questão de transplante não dar certo. O problema é que você deve ter até em você, ou você, o Roberto também. Qualquer machucado que você toma sol em cima fica escuro. A pele hiperpigmenta. Sim. E nossa preocupação é essa. O cara com milhares de microincisões hiperpigmentar é uma cirurgia estética. Tudo tem que ficar perfeito, entendeu? Então fala, cara, tem esse cuidado aí da exposição, porque, meu, se você não falar pro paciente, ele vai no outro dia, ele vai pra praia. Então você já fala pro cara de ficar 30 dias sem exposição solar prolongada, que se ele ficar 25, já tá livre do risco. Pelo menos já está livre. Tá. E depois de 30 dias a gente fala, não tem mais restrição. O cara pode montar a cavalo, o cara pode fazer rodeio, o cara pode pular de paraquedas. Aí acabou o problema, a vida é normal. Mas esses 30 dias tem que ter essa cautela, com exposição solar. Muito bom. E sempre, é o que você falou, sempre vai ter que estar adubando esse cabelo, tratando dele, né? Vai, porque assim, salvo raras exceções que o paciente não tem calvície, isso acontece em algumas mulheres, só tem a testa grande, que a pessoa fala assim, não, desde a adolescência me chamaram de testudo. Eu nunca gostei da implantação do meu cabelo, sempre achei a testa grande. Esse paciente não tem calvície. Então, realmente, é só você reconstruir e fazer uma linha abaixo. Esse cara não precisa de tratamento depois, porque ele não tem genética da calvície. Tá. Mas os outros 95% dos casos, que são alopecia androgenética, é uma doença que não vai parar nunca. Ela não tem cura, ela tem controle. Então, assim, o meu cabelo não caiu porque eu tomo remédio. Se eu parar de tomar remédio, vai cair. Agora, o transplantado não cai nunca mais, porque nessa região não cai. Só que se o paciente transplantar a região frontal e não tomar remédio, pode abrir a coroa depois, ele precisa de um novo transplante. Então, além de ter um investimento de novo no transplante, a gente tem a questão da área doadora, que eu já falei que é limitada. Então, assim, geralmente aguenta uns 2, 3 transplantes, mas chega uma hora, se o cara começa a operar com 21 anos e não trata, não cuida, entendeu? Depois ele vai fazer um próximo com 24, outro com 25, antes dos 30 anos, o cara já fez 3 transplantes, já não tem mais o que fazer. Então, a gente passa para o paciente essa educação e que ele precisa entender que ele não precisa tratar porque ele está fazendo o transplante, ele precisa tratar porque ele tem alopecia androgenética. Né? E quanto antes ele tratar, às vezes ele nem vai precisar do transplante. Como eu não precisei, comecei a tomar remédio com 21, vou fazer 47 e sou o único da minha família que não fez transplante ainda. Mesmo porque eu que fiz em todos eles, né? E não tem ninguém para fazer, né? Então tô lascado. O meu tem que ficar aqui, senão eu tô Você tem que fudido. ficar assim mesmo. Senão eu tô fudido. O remédio tem que funcionar no seu caso. Rapaz, eu falar pra você que eu ia tomar mesmo que desse o problema lá, viu? Porque eu já nasci baixinho. Já nasci fraco. Se eu ficasse sem cabelo, eu não casava. Ah, não, rapaz, não, mas... Não, mas eu ainda... Sei lá... Eu ainda prefiro dar no corpo. Quer dizer, não, é o seguinte, eu acho que é bom. É bom. Eu vou fazer esse negócio, meu. Você vai ver daqui 6 meses, o povo tá assistindo aqui, eles vão ver que você vão te filmar de costas. Vão te filmar de costas. Só pra vocês verem, cara. Rapaz. Daqui 6 meses eu vou apresentar de Vai costas. apresentar de costas, vocês vão ver que não vai ter mais isso. Então, você vai, ainda vou partir de lado. Não, e não. Vai ficar bonito, vai ficar chique. Vai ser? É o que eu falei. Não preocupa com a medicação, porque se você for o azarão, ó, só pra você fazer 1%, uma associação, que hoje em dia muita gente usa antidepressivo.
Alguns antidepressivos podem causar até 70% de queda de libido nos pacientes. E o cara continua tomando. Né? A dutasterida é 1,8% do paciente. Outra coisa, é 100% garantido que se separar, teu libido vai voltar. Que é o que eu falo para o paciente. Se o paciente ficasse com queda de libido pro resto da vida, tinha curado a calvície. Né? Porque tinha acontecido alguma reversão total nele. É nunca verdade. mais. Então, assim, não existe nenhum caso de cura de calvície. Também não existe nenhum paciente que tomou remédio e ficou com queda de libido para sempre, mesmo depois de parar. Não existe isso. Então, assim, é extremamente seguro. E outra coisa, não são medicações feitas para calvície, são medicações que têm mais de 45 anos. Elas são feitas para próstata. Tá. Os dois tratamentos da calvície principais, que é a finasterida e dutasterida, são para tratar hiperplasia prostática benigna, que você vai ter depois dos 70, que eu vou ter depois dos 70, a nossa próstata vai aumentando, e ela serve para tratar. E ela é tão segura e não faz mal para outros órgãos que é para um idoso começar a tomar aos 70, 65 e tomar até os 90, 100 anos. Então, é uma medicação que já tem milhares de estudos dela de mais de 40 anos e que tem, sim, essa segurança de tratar. E outra coisa que você se preocupa assim, mas eu quero ter filho, se eu tomar não vou poder ter filho. Não tem nada a ver. Tá? Não tem risco nenhum de má formação quando o homem está tomando. Eu tive os 2 filhos tomando finasterida. E eu sabia que o risco era 0 de ter alguma má formação fetal. Tá. Tudo isso é confusão de falta de instrução de muitas pessoas. Às vezes até médicos falando. O que acontece é que se a mulher estiver tomando e engravidar, o feto pode ter uma formação genital. Quando a mulher está usando. Aí o povo já confunde, fala, o homem também. Não pode extrapolar desse jeito. Para o homem é 0 de risco. Para o homem é 0 de risco. Não tem risco. Infertilidade também não pode causar. O que causa? Diminuição, às vezes, também em 2%, que são os 2 efeitos colaterais possíveis, diminuição da produção de espermatozoide durante o uso. Tá. Mas isso é quantitativo, não é qualitativo. A qualidade do espermatozoide permanece a mesma. É o que a gente fala, precisa de um espermatozoide para engravidar. Agora, se o paciente tiver, por exemplo, varicocele, já tem contagem baixa de espermatozoide, a gente fala, até tua mulher engravidar, vamos tratar com injetável. Tá? Só para não pôr mais areia no negócio, entendeu? Para não dificultar mais ainda. Engravidou, a gente entra com a medicação. Aí a gente vai com o Vioral, porque eu preciso que o cara tome para sempre. Tá. Eu sei que o cara não vai ficar indo na clínica e injetar para sempre. Ele vai durar um tempo a empolgação dele, mas depois ele vai acabar abandonando. Sim. Então eu quero que eu falo pro cara, você tem 3 casas, quero que você tenha remédio nas 3 casas, porque se você for viajar, não esqueça. Eu vou falar para você, eu fui viajar para os Estados Unidos, fiquei 1 mês sem tomar remédio. Porque eu não levei por desleixo, meu. Na hora que eu cheguei na clínica, eu falei, doutor, você tá careca. Mesmo? 1 mês sem remédio. Aí toma, recupera de novo. Ele volta na espessura. Mas cada vez que eu paro, eu vou tendo algumas perdas permanentes ali que não recupera mais. Então o que eu procuro agora é não ter interrupção mais mesmo. Não tem interrupção. Você vai ficar apresentado de costas se você tomar um remédio que ele vai te receitar. Exato, é claro. Não é qualquer remédio. Não, isso a gente fala, não pega a receita de vizinho. Não. Todo tratamento médico é individualizado, principalmente com essas canetas emagrecedoras que o povo agora até compartilha, o tanto de problema que está tendo. Você vê que tudo gera problema por falta de conscientização, acho, né, cara? Então, hoje o povo usa a internet como médico, usa o vizinho como médico, entendeu? E às vezes o que é tratamento para um não é para o outro. Eu já tive casos de mulheres que pegaram a receita, não pacientes meus, tá? Mas de mulheres que foram buscar a gente e falaram assim, comecei a tomar o mesmo remédio do meu marido, meu rosto encheu de pelo. Porque a dose do minoxidil para mulher é bem mais baixa. Não pode tomar a dose masculina. Então, assim, tem as individualizações, sem dúvida nenhuma, as titulações, às vezes até essa questão de prescrever dia sim, dia não. Tudo isso você tem que avaliar o indivíduo, avaliar a característica, o sexo, qual o problema. E, por exemplo, se o cara tiver alopecia areata, não adianta nada você dar dutasterida para ele. Então o cara vai tomar à toa, e nem minoxidil. É tratamento para alopecia androgenética. Então, primeiro você tem que descobrir qual é o tipo de calvície. Porque para algumas nem é isso que vai tratar. Você falou uma coisa aí que até tinha conversado na entrevista que nós fizemos com o doutor Zé Balos, né? Falou que a mania do paciente de... Ele vai no médico, ele já procurou no Google, né? Já. Aí, isso que aconteceu o caso do cara chegou no médico, doutor, eu tô com isso. Mas como é que você sabe? Não, eu olhei no Google, eu queria uma segunda opinião. Eu falei, olha no Yahoo agora. Mas no Google, né? Resolve nota aí. Eu peguei essa transição da internet em pronto-socorro, era uma coisa triste, hein, rapaz? Nossa senhora, o cara já chegava com o diagnóstico, o tratamento, porque quantos dias ele queria de atestado. Eu falei, não, bichão, não é assim não, cara. Não é assim não. Mas hoje em dia a gente gosta. O que eu
mais procuro fazer. E, na verdade, eu comecei com mídia social justamente para tentar educar os pacientes em relação ao que era o transplante, porque chegava o paciente com tão pouco conhecimento que você tinha que explicar do começo até o fim pro cara, entendeu? O negócio fala assim, pô, será que se eu já não conseguir compartilhar essas informações, o paciente já não vai chegar mais preparado para tirar dúvidas mais específicas e também não cair em tanto golpe? E foi assim que a gente começou com mídia social, que reverteu muito bem para nós. Realmente, acho que eu devo ter sido um dos primeiros em transplante capilar a começar a expor casos, a mostrar resultados, entender de como ficava, o que o paciente devia esperar de um resultado bom de um transplante capilar, porque senão você tem um monte de gente para enganar. Se não mostra como é o correto, o cara não tem discernimento. O cara não tem discernimento. Você vê como é que é ética dentro do trabalho, que é importantíssimo, né? E como é que é assim, a história dele, do Dr. Tiago, começou com a questão capilar, com um cara falando, eu não vou te ensinar nada. Foi desse jeito. E agora Acho que foi teimosia minha, falando, rapaz, Não. eu vou ser melhor que você um dia. E agora tá você nas redes sociais ensinando pros outros, olha isso. E olha esse aquilo. médico ele não foi pedir para você a orientação de como faz essa Mas nova? eu lembro o nome dele até hoje. Eu tenho um ódio desse cara que você Ele não faz tá até ideia. careca, Mas inclusive. assim, rapaz, foi a atitude dele que também me fez ser quem eu sou hoje. Então, assim, no fim das contas, ele acabou me ajudando. E eu engoli ele em 6 anos de transplante. Eu já tinha engolido ele já, mas fácil, entendeu? Eu já tinha passado ele fácil. O cara não se atualizou, ficou naquela técnica de corte pro resto da vida, entendeu? Falando mal de mim, que fazia técnica que tirava fio por fio, eu falava, aquele cara é louco, ele tira um por um, rapaz, vai acabar a cabeça dos pacientes. E hoje é a técnica mais feita no mundo inteiro. Na verdade, quase ninguém faz mais a de corte. E quando eu comecei, os antigos falavam, não, isso que ele faz não funciona, isso que ele faz não dá certo, tirar folículo por folículo nunca vai funcionar. Porra, tá a prova hoje em dia que é a cirurgia mais feita no mundo, né? E eu queria te perguntar o seguinte, como é que é o transplante sem raspar? Tá, isso aí assim, é uma coisa que também eu acho que eu devo ter sido eu sempre fui um cara que quis desbravar, entendeu? Então sempre estudei muito, sempre gostei de ser o primeiro a fazer. Eu fiz o primeiro numa tentativa assim, porque o Tom Cavalcante me pediu. Né? O Tom Cavalcante foi na clínica, veio por intermédio do Roberto Carlos, indicação do Roberto, que eu já tinha feito o transplante do Roberto. Aí o Tom veio e falou, cara, eu queria muito fazer o transplante, eu já fiz um transplante anterior, daquela técnica de corte, mas eu não posso raspar a cabeça, porque eu tenho show para fazer, eu tenho esse corte que vai aparecer pra caramba. Você acha que dá pra fazer sem raspar? Eu falei, bicho, eu acho que dá, cara. Deixa eu pensar um pouquinho, mas eu acho que dá. Aí o que eu fiz? Eu pedi para ele vir na véspera da cirurgia, peguei com a minha assistente e nós fomos com um pente, cortando fiozinho por fiozinho com uma tesourinha. Falei, aí no outro dia eu pego e olho com a lupa e vejo isso que eu cortei, mas não precisei raspar a cabeça dele. Então eu cortei ali 2 mil fios de cabelo dele, baixinho, que eram os que eu queria tirar no outro dia, e aí fiz a cirurgia sem raspar, porém com o fio dele cortadinho, baixinho, com a tesoura. Aí depois fui aprimorando, falei, cara, você quer saber? Eu não preciso mais cortar com a tesoura. Eu, na hora de fazer a cirurgia, eu já corto com o próprio punch. Então eu dou uma encostadinha, aquele fio já corta e depois eu tiro o folículo dele. Então, assim, não é uma técnica nova, é só uma abordagem de área doadora. É um corte de cabelo diferente, para não expor o cara demais. Então, se é você, por exemplo, fala, pô, Thiago, eu não queria raspar a cabeça porque eu tenho um podcast para gravar daqui 15 dias. Não quero ficar com a cabeça raspada. Se a tua calvície não é tão extensa, como não é, se tua área doadora é muito boa, fala, não precisa raspar de jeito nenhum. Agora você pega um cara que é muito calvo e ele só tem realmente aquele paralama, como fala. Não tem nada aqui em cima, não tem por que você não raspar. É melhor para a cirurgia raspado. Você consegue visualizar toda a área doadora, você consegue escolher folículo por folículo, não fica aquele emaranhado de fios, que depois fica até mais difícil do paciente higienizar. Então, a gente só faz a técnica sem raspar quando o paciente vai ter benefício mesmo. Tá. Quando é mais benéfico para ele raspar, no caso de calvícies mais extensas, que eu sei que eu vou conseguir tirar mais folículos se eu raspar, aí a gente entra com a forma de raspagem. Mas não é uma técnica diferente. A cirurgia é FUE, a única coisa é que a abordagem é sem raspar a área doadora e sem raspar a receptora. Mas hoje em dia é a preferência dos pacientes, tá? A maioria prefere e cabe ao médico falar para o paciente se ele vai ter benefício ou não. Que é uma cirurgia que tem um custo um pouco mais alto, porque você leva umas 2 horas a mais para fazer. Claro. A cirurgia, então, você tem um tempo a mais de trabalho, tanto de toda a equipe, do anestesista, do cirurgião, né? E você tem que ser muito honesto para não indicar para todo mundo, porque tem pacientes que não vão se beneficiar com isso aí. Se o paciente já fez 3 cirurgias prévias, é muito melhor você raspar e enxergar exatamente onde você pode tirar do que você ir tirando ali às cegas. Né? Então é uma abordagem que a gente busca fazer quando o paciente tem indicações corretas. E hoje em dia a maioria prefere, porque, cara, se eu faço em você, daqui 5 dias está raspando. Não significa que o fio não vai cair depois. Porque todo fio transplantado, ele cresce um pouquinho, ele cai só depois de 3 meses que ele começa a
que ele começa a crescer permanentemente. Então, o não raspar é deixar do jeito que está teu cabelo agora. Não que já vai tampar muito mais tua calvície. Para isso, tem outra técnica que chama long hair. Isso é técnica mesmo, que é você tirar o fio com ele comprido e implantar com ele comprido. Então, o paciente já consegue ver logo no final como vai ficar. Só que a gente já percebeu isso aí, que no pós-operatório é muito mais difícil. O cara enrosca, entendeu? Acaba perdendo folículos porque o fio tá grande. Tá. Então, assim, eu não gosto de fazer, eu só faço se eu for fazer transplante de barba. Que eu estava comentando com você, eu fiz um transplante de barba. Para quem, acho que muita gente que está assistindo aqui não imagina, mas dá para você transplantar e deixar um cara barbudo. O Cristiano, do Zé Neto Cristiano, ele não tinha barba e hoje em dia ele tá barbudaço porque eu transplantei a barba dele inteira. Aí eu tiro o folículo, o fio de cabelo comprido, porque aí eu quero ver o ângulo de crescimento certinho. E sobrancelha, a gente faz transplante de sobrancelha também, tanto em homem quanto mulher. Também tiro o fio longo para saber exatamente o arqueamento do fio. Pô. Nesses casos é benéfico. Mas isso aí é legal, hein? E você pode fazer o seguinte, você deixa a sobrancelha crescer e pinteia para trás. Aí você fica completo aqui. Rapaz, tem barba o homem também, né, bicho? Tem barba demais da conta. Não, o Beto tem cabelo para todo lado. Tem cabelo me livre, demais, aí né? não para, Você é o não. mais cabeludo dos irmãos. Eu acho que sim. Mas eu de vez em quando Não, eu já olho vi- aqui também já vi no- os 5 agora. Dá Não. uma olhada, mas Você para perder mas cabelo não é só perder, eu não vai acredito. não. É que você passa gel, não é? não é bem gel, né? Pomada? É, Mousse. como é? Creme de pentear. Então, mas ele aglutina um monte de fio num só. Ah. E aí ficam uns aglutinados mesmo. E aí ele enxerga o fundo do couro cabeludo. Por isso que ele acha às vezes. Porque fica denso, Ele gruda 50 fios num só, Aham. aí fica um monte de fiozão grosso, só que ele consegue enxergar o fundo. Não é que tá perdendo o cabelo. O Roberto não tem zero de Você não está sabendo usar o negócio. de indício de androgenética, zero. Não, é mesmo, você não tem. Muito bom. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos falando aqui da sua trajetória, da sua vida. Você tem 2 filhos. Tenho 2 filhos. Uma menina com 10, Letícia, e o Fabricinho com 8. Fabrício, que também é meu nome do meu filho isso é meu também. nome seu. Meu nome. Você teve a sua trajetória, que você lembra lá da época do seu pai, da sua mãe. Que valores, como pai e mãe, que você teve, que hoje você... Que eu tento passar para meus Tenta filhos, passar né, cara. pros Eu acho que a maior herança que eu tive mesmo do meu pai e da minha mãe foi essa questão da gente buscar virtudes e não buscar coisas materiais, entendeu? Ser correto, ser honesto. E eu falo para meus filhos todo dia. Inclusive agora eu tava na praia com o Fabricinho, entramos numa farmácia e ele saiu com 2 esponjinhas a mais. No meio do caminho ele já citou: pai, saímos sem pagar. Eu falei: vai lá e devolve. Na hora que entrou a farmácia estava cheia, todo mundo olhou: olha que bonitinho ele vindo devolver. Porra, era um negócio pra ser natural, né, cara? Nunca pegue nada que não é teu. Cara, nunca tome nada de ninguém, nunca passe ninguém pra trás, não precisa. Olha o papai conseguiu tudo isso que vocês veem sem passar ninguém pra trás, sem deixar um inimigo, sem roubar de ninguém, sem fazer nada de errado até hoje. É possível, tá? Não escolha o caminho mais fácil, porque o caminho mais fácil vai durar pouco. É o caminho mais difícil. É mais complicado, mas também ele recompensa muito mais. Então, o que eu tento passar pra eles hoje em dia, isso é a religião, que eu forço eles aí na igreja todo domingo. Realmente, para criança tem que forçar. Lelê já tem mais 1 ano só de catequese. Eu sei que vocês são bem religiosos também. Fabricinho vai entrar, esse vai dar trabalho, porque esse moleque é complicado, só gosta de ficar no computador jogando. Então, eu acho que a gente tentar criar os nossos filhos do jeito que a gente foi criado. Porque hoje em dia a gente está percebendo que a coisa está perdendo valor, está perdendo sentido, né? Eu acho que eu pensei que depois da pandemia todo mundo fosse acordar para a vida e virar melhores pessoas, mas eu percebo o oposto. Parece que o ser humano ficou mais egoísta, ficou com menos empatia. O que a gente vê na televisão hoje em dia, você vê umas tragédias aí, é morte, 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 arrastou no carro, e não sei o que lá. O povo não tem mais medo de Deus, eu acho que não tem mais medo do próprio homem, não tem mais medo de Deus, e acho que não tem medo de nada. Das consequências. De nada. É só o agora que vale, né? O momento, aquele momento ali, o futuro deixa quieto. Então, o que eu procuro... A única coisa que eu quero para meus filhos, eu falo assim: eu quero que vocês sejam honestos. Só honestos. Trabalhem pelo que vocês querem. Vocês não são ricos. Vocês têm o pai rico. Então, assim, é diferente, né? Vocês vão ter que trabalhar muito para manter esse padrão de vida que eu estou dando para vocês, tá? Mas se eu conseguir, vocês vão conseguir também. É o que eu busco passar para eles, eu acho. Legal. E espero que eles venham a ser boas pessoas. Não precisam ter tanto sucesso, mas se forem boas pessoas, eu já fiz um trabalho bem feito. Eu acho que no caso aí, até ser boa pessoa, ou é sucesso também, né? É sucesso. Porque a gente fala sucesso, só liga pro dinheiro, Hoje em dia a pessoa só pensa nisso. Falou sucesso, só pensa nisso. Mas a gente percebe que os valores estão sendo perdidos. E hoje em dia
Quem tem sucesso, você vê que não, às vezes não tem os valores necessários para isso aí. E você vê que a coisa é efêmero. Do mesmo jeito que ganha muito rápido, perde muito rápido, porque não tem a base. Voo de galinha. Não tem a base, voo de galinha. Voo de galinha, boa. Mas é uma coisa que é interessante, porque assim, você conseguiu vencer. Você teve as suas dificuldades. Criar filho com muito dinheiro É difícil, viu? também é Pra difícil. você é difícil. A gente vai perdendo a mão e eu falo isso pra minha mulher direto. Eu falo, minha mãe fala, às vezes ela vai dar presente para as crianças, fala, o que eu vou dar para seus filhos? Eles têm tudo. Eu falo, mãe, eu também não sei, porque qualquer coisa que a gente der, eles vão ficar 10 minutos na mão, depois eles vão encostar do lado. Hoje em dia eles não têm mais aquela... E realmente eles são fruto de ficar na tela o dia inteiro, que é tudo rápido, ver shorts, ver reels, é aquela dopamina imediata ali. É muito efêmero, né? É tudo muito efêmero, tudo muito efêmero. E o que eu tento passar é isso aí pra eles, cara. A primeira coisa assim, vocês têm que estudar pra ser alguém na vida. Você não vai ser influencer, entendeu? Não é porque você vê um influenciador que você vai conseguir ser influenciador, tá? Você não vai trabalhar com moda, você não vai fazer estilismo, você vai fazer uma faculdade que nem eu fiz. Depois, se você quiser virar outra coisa, você vai virar, entendeu? Porque o que eu posso dar pra vocês é um bom estudo, tô dando o melhor possível, dar valores pra vocês, mas depois vai chegar uma hora que vai depender de vocês. Ir pro caminho errado ou o caminho certo. Eu falo pro meu filho que ele gosta de jogar GTA, você sabe GTA, né? Ele fala, pai, mas por que eu não posso jogar GTA? Eu sei que não é vida real. Eu falei, filho, você tem 8 anos. E o GTA, você é ladrão de carro, né? Você ganha dinheiro traficando droga, ou extorsão, ou sequestro. Isso aí vai ficar uma realidade comum para você. Não, não vai, pai. Eu sei que é diferente. Eu falei, filho, vai fazer mal. Uma hora vai fazer mal. Vai normalizar isso aí. Você vai achar que ganhar dinheiro são essas vias. E não são essas vias. A base sólida, o que você fala, é interessante. Porque isso é muito interessante, porque quando a gente recebe dos pais os valores e a base, você pode se desviar em algum momento. Pode mesmo. Porém, assim. você sabe Tem uma onde coisinha, você né? sabe, puta, isso aqui não é. Você volta. Você tem o mapa. Você tem o mapa. Você tem o mapa. Exato. Você deu uma rabiada, mas você tem o mapa. Então. Você tem o mapa e você vai voltar para lá. Mas você falou, eu imagino, rapaz, como que meus filhos vão ser? Porque assim, nasceram já dentro de avião particular, nasceram dentro de helicóptero. Eu falo, quem que minha filha vai casar que vai conseguir manter um padrão de vida desse aí? E assim, a gente... Tem que achar o Thiago. Tem que achar o Thiago, porque assim, não é bilionário a ponto dos filhos serem ricos, dos netos serem ricos e não fizerem nada e continuarem ricos. Então assim, vai ser difícil. Ou eu tenho que trabalhar muito mais para deixar uma herança maior para eles, ou tenho que educar bem para eles conseguirem conquistar e dar ferramentas para eles conseguirem pelo menos ampliar, manter. né? Para eles conseguirem pelo Agora, menos você manter. falou uma coisa que eu achei muito engraçado, tem um... Até meu compadre lá no Beraba, o pai dele, médico também, cardiologista, Dr. Randolfo Borges. Dr. Randolfo era um médico que é bem raiz mesmo, bem raiz. Tem até uma história que conta que uma pessoa foi lá, né? O cara da roça tava cheio de frieira, né? Foi lá mostrar os pés, ele pegou, deu a receita, entregou pro cara. Aí o cara foi na farmácia, ele chegou lá, o cara começou a rir. Falei, mas o que foi? Ele falou assim, uai, tá receitando pra você um par de botina. O cara não sabia ler. Mas esse mesmo médico foi na loja de sapato comprar sapato pros filhos. Comprou naquela época, né? Cromo alemão, né? Vixe, aí mais chique comprou tinha. pros Meu pai filhos. falava disso aí. É. Sapato de cromo alemão. Cromo alemão. Aí chegou na hora de comprar o dele, comprou um 7577 da Vulcabras. Aí o cara falou, doutor Randolfo, você compra pra eles bom de jeito e ruim pra você, eles têm pai rico, eu Eu não. não, mas é bem isso aí mesmo. É bem isso É aí. uma história boa, né? Na nossa época, o que tinha de melhor, que era o sonho nosso, era garote, né? Você não sei se você lembra da garote. botina garote. Rapaz, esperava uma vez por ano na cooperativa lá pra comprar uma garote nova. E era Era a isso alegria era essa. Era ter uma calça da Wrangler e ter uma garote. Era o que E era o na sonho. cooperativa, né? Era na cara? cooperativa, só vendia lá a garote. Só vendia lá. legal. Minha mãe conseguia comprar uma por ano pra nós. Era uma por ano. Falava, era época o dia de comprar garote. Nossa, ficava numa alegria, rapaz. Eu lembro até hoje, aquela caramela amareladinha, coisa mais linda. Isso mesmo. Eu gostava, eu falo pro meus filhos que eu montava em garrote, eles não acreditam que eu mascava fumo, usava fivela, chapéu, laçava. O nego não acredita, não. Falei, qualquer dia eu vou montar de novo, por exemplo. É isso aí. Agora Aí você se tem. foda, velho, quebra a mão, fica um mês Rapaz, sem não trabalhar. faz não, eu ia te fudido. falar. Não, não Aí- faço aí mais perdeu. não. Não faz mais não. Hoje eu tomo cuidado com a mão. pra Quem tudo. duvidar que duvide. É, rapaz. Pena que não tinha o celular pra gravar na época, né? Senão eles iam Bom, acreditar em mim. pena e ainda bem, né? Porque tem certas coisas que era bom não saber Mas agora também, tem né? inteligência artificial, dá pra criar também. Você Que a cria, gente, a você gente nem cria sabe tudo. mais se o que a gente tá vendo é verdade ou não, né? É Isso verdade. É uma coisa que a gente fala também para os outra pacientes, preocupação terem muito cuidado, né? Porque às vezes é o que a gente fala, não compre
nenhum tipo de medicina, né? Pela internet, porque às vezes o que você tá vendo não é a realidade. Não é Então, verdade. assim, bicho, pra você operar com o médico, vê se você conhece alguém que já operou com ele, pergunta como é que foi a experiência. A referência É. é a melhor coisa. Ah, não, mas eu vi na internet. Puta, na internet você pode ver qualquer coisa. É. Rapaz. Você digitar no Google, você vai achar o que você quiser. E com inteligência artificial acabou. Nem vídeo mais dá pra acreditar. Não dá pra acreditar, Não dá não. pra Você acreditar pode mais botar nada. qualquer pessoa Então, assim, falando qualquer O coisa. negócio ficou tão perfeito que vai voltar para realmente aquele negócio. Não, eu preciso ver para crer. Quero isso falar com alguém que fez. Tudo vai Quero voltar, conhecer assim. pessoalmente. E vai ser. Vai. Nós estamos aí, já passamos 1h30 já de conversa, Bom boa demais, demais. rapaz. Eu relaxei aqui, viu? De verdade. Não, bom Esqueci- demais. É, Esqueci não. que era podcast, irmão. Esqueci. É boa. Esqueci. Bom Eu demais. queria te perguntar uma coisa, o seguinte. Voltando na sua vida, quando você falou no começo do podcast, você falou assim, cara, eu queria andar de helicóptero. E aí você saindo daqui de Marília, um menino de 15 anos que teve que ser o pai, né, junto com a mãe do irmão mais novo, conseguiu vencer na vida Graças a Deus. e pôde comprar seu próprio helicóptero. É. O que você tem assim na sua cabeça? Fala, poxa, qual o seu pensamento com tudo? Quando você para imaginar essa trajetória e ver o que você conquistou hoje? Mas eu sou um cara esquisito, porque eu não deixo essas coisas impactarem. Porque eu sempre falei, cara, é melhor manter o pé no chão. A gente sabe que essas coisas não é o mais importante. Então, assim, isso aí pra mim vai servir como um instrumento para eu poder ver mais minha mãe, ver mais meu irmão, e não como um luxo. Então, isso aí é para aproximar minha família. Então, eu comprei com esse intuito. Mas, assim, é lógico que você fica feliz na hora que você vê o negócio pousando. Você fala, caramba, quem diria, né, rapaz? Mas eu vou te falar que me impactou muito mais. O primeiro carro importado que eu comprei quando eu fazia plantão, que foi uma BMW, que na hora que eu olhei para aquele cima, eu falei, caramba, eu nunca achei que nem ia olhar uma BMW de perto, agora tá na minha frente aqui uma direção financiada 60 vezes, né? Mas foi. Aquela me impactou mais. Mas depois eu falei, cara, eu não posso deixar essas coisas que vão acontecendo na minha vida ditar quem eu sou. Porque assim, pô, você opera Roberto Carlos, você opera Xuxa, você compra avião, você compra helicóptero, chega uma hora que você não é mais quem você era. Se você deixar isso aí te mudar, Sem dúvida. você vai virar um cara que vai chegar uma hora que você vai perder tudo isso aí pela empáfia que você ficou. Vai virar um cara arrogante, vai virar uma pessoa que não dá mais importância ao que é importante mesmo, que é o meu trabalho, a minha proficiência, tentar me manter como um dos melhores do mundo sempre, entendeu? E não deixar essas coisas afetarem, entendeu? E realmente eu consegui criar meus filhos com simplicidade, é lógico, eles têm acesso a tudo. Viajam de avião particular, mas assim, não valorizam essas coisas também. Tanto que o Fabrício tá falando, pô, pai, por que você não compra um motorhome pra nós? Aquele avião é chato pra caramba. Porra, pra mim vai ser melhor, acho que eu vou comprar um motorhome mesmo, bicho, acho que eu vou E comprar. eu acho que ele tá certo, que é legal pra mesmo. caralho. Eu falo, pô, vocês não fazem ideia do que, mas tá bom, filho, tá bom. Não, e outra outro coisa- dia falaram, pai, não podemos ir com aquele avião da Azul? Por quê? Ah, pai, porque é melhor, né? Tem mais gente, né? Mais legal. Eu falei, puta que pariu. Como é o poste mijando no cachorro, né? A gente faz de tudo pra molecada ter as coisas, eles preferem. Então vamos de azul, então, pronto. Mas você vamos sabe de azul que que eu gasto teve- bem menos. isso é mais gasto barato, um terço do que eu Teve uma gastaria. coisa legal, essa pergunta sua foi muito boa, porque outro dia eu estava vendo filosofia, eu gosto muito de ler de vez em quando, de assistir, e vendo falando do amor. O que é o amor, né? Então, o amor para Platão era Eros. Eros é o desejo. E qual é o problema do amor do Platão? É que o desejo, ele vem com ter alguma coisa. A partir do momento que você tem, o desejo acaba. É isso, porque, acabou ou a seja, graça. não tem mais, aí perdeu a graça. Aí veio o amor de Hipócrates, que falava de filia, que é o amor que você tem por aquela vida que você leva e você está satisfeito com ela. Ele falou, mas o amor, isso aí foi o Clóvis de Barros Filho que falou. Agora, tem um terceiro tipo de amor, que esse veio realmente, que é o amor que Jesus Cristo pregou, que não é o amor por ter, não é o amor por ser, mas é o amor por proporcionar para o outro a felicidade. É verdade. Então, esse tipo de coisa, essa reação sua à aquisição dos helicópteros veio bem aí. Quer dizer, você não ficou embasbacado com Não, aquilo. porque senão chegaria uma hora e ia perder a graça. Porque Tá aquilo pronto, não já foi conquistei um tudo fim. isso agora. Minha vida não tem mais sentido. Acabou o objetivo, Acabou. né? Aquilo Acabou. não Se foi fosse um só fim, isso. aquilo foi um meio. Exatamente. Quando é é um um meio. meio, você não se perde naquilo. É o que eu falo. Muito legal. E é verdade mesmo. Né? Gostei disso. Muito bom. E é bom ter essa consciência, né? Tem que ter, tem que ter. Porque senão te importante. modifica. Modifica o que fez dar certo. Né? Modifica aquela fórmula que funcionou, que é você. É. Né? É você. E fica vazio. É. Chega uma hora e fala, pô, já comprei Ferrari, já comprei helicóptero, já comprei jato. Caramba, não tem mais graça a vida. Tá chato. O que eu vou fazer agora? Então eu vou trair minha mulher. Aí começa a descambar, entendeu? O negócio. Então não, cara, isso aqui, cara, eu tenho, mas não muda nada na minha vida. Continuo querendo
acordar cedo, trabalhar, operar e morrer dentro do centro cirúrgico, se Deus quiser, operar até o último dia de vida. Isso é o que me deixa feliz, é o que você falou. Isso é o que me faz feliz. O resto são consequências desse negócio que hoje em dia eu falo, porra, hoje eu não trabalho mais, eu tenho meu hobby. Porque eu não preciso trabalhar para sobreviver, mas eu posso fazer o que eu gosto todo dia. Sim. Então virou, meu hobby é minha profissão, graças a Deus. Por isso que eu vivo feliz. Agora deixa eu te perguntar, quase encerrando aqui, uma coisa para sua reflexão, que eu não sei se você já fez essa reflexão ou não, porque você já operou muita gente, já fez transplante de muita gente. Já. O quanto que você pode ter, e com certeza teve influência na vida de pessoas que para ele a vida estava sem graça, acabada, e você deu vida novamente a essas pessoas. Muita gente. Eu acho que é isso que eu sempre falo para o paciente assim, meu pagamento é esse. É depois de um ano o cara voltar lá e falar assim, mudou minha vida. Parei de fumar, tô fazendo academia, arrumei o dente, melhorei de emprego, né, melhorei minha relação com a minha esposa. Eu falo, pronto, agora eu recebi meu pagamento. Aquela hora você pagou a clínica, né, para coisa poder acontecer. Meu pagamento é tua felicidade agora. E essa mudança de vida que pode proporcionar, porque realmente você pode proporcionar uma mudança de vida e o paciente volta. Eu falo que o retorno de um ano, o paciente, geralmente quando ele está feliz, né, você vai num médico e dá certo, você não volta mais, porque já deu certo. O paciente faz questão de voltar e fala, eu queria voltar só para te dar um abraço e te agradecer. Né, porque mudou minha vida, foi a melhor coisa que eu já fiz. Eu falo, puta que pariu, isso é o que pega. E não pega só a mim, não. Minha equipe inteira, cara. Eu vou falar para você. Hoje a gente tem uma equipe que é um negócio que tem uma sinergia, assim. Para eles o que vale é isso. Para eles o que vale é ver... Então, a gente passa na televisão da clínica o resultado, pelo menos na parte de centro cirúrgico, os resultados, porque assim, elas não têm acesso. Sim. Só eu vejo o cara voltando. Mas eu gosto que elas vejam o trabalho que elas fizeram aquela hora, que rendeu pro cara. Como ficou aí? Fica todo mundo embasbacado, que é uma coisa que elas nunca tinham visto. A partir do momento que a gente começou a passar os resultados nas TVs, elas paravam e falavam, aquele paciente, como ele tá diferente, nossa senhora, voltou 10 anos no tempo, perdeu peso, como tá bonito. E é isso que provoca. É a hora da colheita. É a hora da colheita. É a hora da colheita. E eu falo, cara, esse agradecimento que o cara faz, é porque, lógico, que quando a gente cresce, vocês sabem disso aí, muita gente também não gosta de você, porque muita gente te inveja. Sim. Mas eu falo que tem mais gente que gosta e torce por mim do que gente que não gosta, entendeu? Graças a trabalhar a vida inteira e tentar trazer essa melhoria na vida das pessoas, genuína mesmo, não por dinheiro. E eu acho que aí vem uma coisa que vem a troca junto, né, Thiago? Porque É a troca, cara. Porque quando você faz isso, você ajuda a vida dele, e vou te falar mais. O Jorge Nishimura uma vez veio aqui e falou pra gente da Jato. Da Jato. Ele falou, quando você ajuda a vida de uma pessoa, às vezes você está ajudando gerações. Tá mesmo. Porque às vezes você ajudou num casamento que não foi destruído, que É isso, cara. que não prejudicou os Vira filhos. uma corrente do bem mesmo. Vira uma corrente. Vira uma corrente do bem, cara. E eu Vira acho uma que corrente é do bem. isso que, quando você faz, e quando Deus, Jesus fala, faça pelos outros, né? Que é o que ele falou. A vida é... Seguir o que ele fala é simples, né? É simples. Fazer o bem ao próximo, né? Fazer o bem ao É próximo. simples, não é fácil. Não é fácil. E aí, esse retorno vem para você de uma Vem. forma Bem. também, Você entendeu? vê pelo ambiente, cara. Quando eu entrei aqui, tudo que vocês me mostraram, você vê todo mundo trabalhando feliz. E essa é a diferença de uma clínica que trabalha com estética, é um ambiente feliz. Todo mundo que tá lá tá feliz. Você não tem gente doente lá. Você tem gente bem querendo ficar melhor. Então, o clima geral é esse. E é o clima gostoso de trabalhar. E é essa troca, né? De você oferecer o teu melhor para o paciente depois retribuir também com agradecimento genuíno. Essa troca é a que vale a pena. É isso que faz o negócio funcionar e ter a alegria de você acordar no outro dia e falar, vamos fazer de novo. E não bem material, porque senão você já alcançou, acabou. Até o robô de transplante eu já comprei. Comprei para poder falar mal dele, porque assim, eu falava, existe um robô que faz transplante capilar. Né? Ele faz a parte da extração, faz a parte da implantação, mas é grosseiro, fica feio pra caramba, entendeu? E eu falava, pô, o robô que faz transplante capilar não fica tão natural quanto... Mesma coisa você pegar um terno feito sob medida, você comprar um terno de balcão, entendeu? E aí o povo fala, é porque você não tem o robô. Por isso fala, então tá bom, vou comprar a porra do robô, vou deixar ele aqui desligado, agora eu tenho direito de falar mal dele. Fui lá, paguei um pau e meio no robô. Falei, pronto, agora tá aqui o robô. O robô tá aqui. Aí, Essa foi e boa. pra quem quiser fazer, faz de graça com o robô aqui, ó. Eu nem cobro isso aí, porque não presta. Agora eu tenho propriedade pra falar.
Até isso eu tive que fazer, rapaz, pra você ver como a concorrência é complicada, né? Ele fala que não é bom porque ele não tem. Então traz uma bosta de um robô desse aí. Agora eu tenho robô, eu posso falar mal dele. Eu tenho robô aqui, sei que não presta, ele tá do Pronto, lado. tá aqui, ó. Interessante, é um recurso interessante mesmo. Por causa disso, então tá bom, traz a porra do Porque senão você perde o argumento, entendeu? Você fala, você não tem porque você fala mal porque você não fala tem. mal porque não tem. Fala, não, agora eu tenho, poderia estar usando, e não, prefiro fazer ele com a minha mão, porque eu tenho certeza que eu entrego muito mais resultado. Se alguém quiser fazer com o robô, vai ser muito mais barato do que fazer comigo, pode ter certeza. Porque não vai ficar o mesmo resultado, não adianta. Agora, Thiago, de novo, todo sucesso, todo trabalho, todo o dinheiro ou a conquista que vem tem que ter muito sacrifício, né? Tem. Conta só pra gente ter uma ideia aqui, um dia seu como é que é? Rapaz do céu, hoje tá mais light, né? Graças a Deus, mas mesmo assim, eu já cheguei. Hoje em dia eu acordo 3 horas da manhã, né? Eu faço um alongamento e rezo. Isso eu faço todo dia, para começar o dia bem já. Depois eu tomo meia hora de sauna, aí depois já vou para a clínica. Fico na clínica até umas 5 horas da tarde. Até 3 semanas atrás eu deitava numa cadeira de massagem que eu já não aguentava mais de dor no corpo. Agora eu tô indo para academia. Tô tentando fazer um pouco de atividade física para fazer se melhora. Mas isso é meu dia a dia light. Eu não opero de segunda-feira mais, nem de sexta-feira. De segunda eu levo as crianças na escola e de sexta também. Porque chegou um dia, fazer 4 anos que meus filhos estudavam no colégio, eu não conheço, nunca tinha ido. Achava que não tinha pai. Falei, não, tá errado isso aí, né, meu? Eu acho que tá na hora de eu começar a ficar mais tempo com eles, daqui a pouco eles vão querer ficar mais comigo. Mas por muitos anos, muito mesmo, mais de 8 anos, eu chegava na clínica todo dia, 2 horas da manhã, e saía da clínica 10 horas da noite, de segunda a segunda. 2 Eu não horas parei, da manhã? 2 horas da manhã, ele chegava comigo. O que você ia fazer 2 horas da manhã? Começar a operar. Começava a operar já. Falava pro paciente chegar 2h30 da manhã, porque eu terminava uma cirurgia, depois eu começava outra cirurgia e chegava em casa 10 horas da noite. Não parava final de semana. Eu trabalhava de segunda a segunda, de segunda a segunda. E eu lembro por que 8 anos eu fiz isso aí. Você lembra disso? Eu lembro que o Thiago falou... Ele dormia 3 horas por noite. Eu perguntei porque ele falou assim, cara, eu não via meu filho acordado Não. e quando eu chegava ele já estava dormindo. Entendeu? Então... Não via minha mulher, não via nada. Não, nessa toada ele não via nem ele dormir. Não dormia. Às vezes encostava no sofá ali, ficava 2, 3 horas só cochilando e já ia embora trabalhar. Mas eu precisava disso para conseguir construir o que eu queria, para conseguir ter meios para construir o que eu queria. E como eu tinha uma demanda muito grande, eu falava, não, eu consigo, cara. E é o que eu gosto de fazer, eu faço com prazer. Foi a hora que eu parei de fazer plantão e falei, não, agora eu vou me dedicar. Agora, tudo que eu queria era ter paciente todo dia para operar e conseguir viver disso. Agora eu posso viver do que eu escolhi, que é a minha profissão, não preciso mais ficar fazendo outras coisas dentro da medicina, claro, mas não o que eu escolhi. Então agora eu vou operar todo dia enquanto eu tiver paciente. Só que aí depois casa, tem filho e tudo mais. Minha mulher é médica também, mas começa uma cobrança, porque realmente um cara que não para em casa, Sem né, dúvida. não parava em casa. E você vai também... Chega uma hora que você é novo, você aguenta, mas depois, quando vai ficando mais velho, você fala, cara, eu vou deteriorar minha saúde aí e vou ter uma longevidade muito menor. Se eu quero trabalhar para sempre, quero ter uma qualidade de vida boa, eu preciso dar uma puxada no freio. E nisso eu já tinha conseguido montar esse sistema de treinar cirurgiões que a gente captava depois de selecionar vários, os que tinham o mesmo perfil, não só perfil de profissional mesmo, mas de valores. Que eu acho que é mais importante, senão não combina. Exato. Né? E eu consegui também que o paciente tenha a opção de operar comigo, mas também tem a opção de operar com meus cirurgiões. E também é sob minha supervisão. Embora eu não ponha a mão, eu estou analisando os casos, eu estou analisando os pós-operatórios, eu sei que o cara vai ter um bom resultado. E com isso eu consegui diminuir um pouquinho a frequência que eu operava, né? E não curti muito a vida, porque meu curtir a vida é trabalhar e dormir um pouquinho no final de semana. Mas pelo menos ficar mais tempo com as crianças, ficar mais tempo com a Carol e participar da criação deles. Porque meus filhos eram criados por babá. Eles eram criados por babá. Minha mulher trabalhava, eu não parava em casa. Às vezes eu dava um beijo na minha mulher uma vez por semana. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo, né? Eu posso gostar de trabalhar, mas eu tô virando uma obsessão. E eu tô deixando uma parte mais importante, que eu escolhi ter filho. Eu escolhi casar. Se eu quisesse só trabalhar, era melhor não ter casado nem tido filho. E aí consegui, que é difícil, viu, a gente abrir mão, porque quando você trabalha num negócio que você gosta e você tem a subseção que nem eu tinha, você diminuir, você vai se sentindo mal. Você fala, caramba, bicho, eu tô ficando vagabundo, não é possível que eu não trabalho mais 2 vezes por semana. Aí você começa, pô, mas eu tenho direito, né? Agora eu conquistei esse direito de poder não trabalhar 2 vezes por semana.
E não para ir para gandaia, para levar meus filhos na escola, para falar com a professora, para perguntar alguma coisa, para dar um beijinho neles, para acordar, levar um café da manhã na cama. Então, melhorou bastante. Embora eu acorde todo dia ainda, mesmo na segunda e na sexta, eu continuo acordando 3 da manhã, porque senão eu não consigo mudar o ritmo mais. Então, eu continuo acordando 3 horas da manhã, mas pelo menos na segunda e na sexta eu vou na clínica, depois que eu deixo eles na escola, mas não opero mais. E é engraçado isso aí, porque eu falei, eu não opero mais sexta-feira, nunca mais na vida. Eu falei pra minha diretora, falei que ela, ô Nath, não, sexta, nunca mais. Eu falei, mas nunca mais. Eu falei, só se for a Xuxa. Deu um mês, ela falou, doutor, você vai ter que operar de sexta. Eu falei, por quê? A Xuxa ligou e quer fazer um transplante. Eu falei, puta que pariu. Eu não vou mais abrir minha boca. Ou palavra que tem força, né, rapaz do céu? Vou falar que vou operar o Papa, daqui a pouco o Papa daqui. A palavra tem força. Tem força, rapaz. A palavra tem força. Eu opero de sexta se for ela. Muito E bom. ela mesmo. Eu abri o podcast falando que nós íamos contar uma história de vida que é exemplo para todos nós. E eu acho que quem escutou aqui viu que, de fato, quando a gente fala você pode ser o que você quiser, só depende de você, é mais verdade. ou menos isso que nós Mas é acabamos. verdade mesmo. Nós acabamos de ver isso na realidade aqui, né? Então, muito obrigado, Thiago. Que é isso, a honra foi minha. Você ter E vindo a aqui. história dele é mais bonita do que a minha ainda também, viu? Vixe, lembro do Ilu. Sim. Lembra que a gente ia pra Garça, viu o Ilu? Acompanhamos junto a vida inteira, né? Todos nós somos vencedores, eu acho, mas o mérito é dos nossos pais. Sem dúvida. Né? Que nos deram esse direcionamento, que é isso que você estava falando aí, e deram as ferramentas para conseguir fazer isso aí. Para conseguir chegar onde a gente queria. Eu fiquei muito feliz de ter vindo, de verdade mesmo. Viu? Vim especialmente pro podcast, hein, cara? De verdade mesmo. E eu vou difícil, viu? Chamar esse homem aí não é fácil, não. Dá trabalho, né, rapaz? Nossa senhora. Mas dá nada. Dá trabalho. Dá trabalho e trabalha muito, né? Trabalha muito. Pouco tempo que sobra, você quer ficar em casa um pouco. É verdade. Rapaz, eu acho que faz uns 3 finais de semana que eu não paro em casa, de verdade mesmo. Porque nós viajamos semana passada, foi aniversário da Letícia, dia 21. Como cai no meio das férias, não tem criancinha para você convidar. Né? Então nunca tem festa. Aí a gente fala, vamos fazer uma viagem, escolhe a viagem que você quer. No fim a gente escolhe e fala aquela que escolheu. Fala, então você quer ir para Naná em coisa... Ah, pai, ótima escolha, vamos para lá. Então vamos embora para lá. Ainda bem que minha mãe eu tava doidinho. Minha mãe foi junto, rapaz, mas peguei uma intoxicação alimentar, perdi 5 quilos, bicho. Nordeste. 5 quilos. Cara. É mesmo? 5 quilos. Fui aprumar ontem, pra falar a verdade pra você. Puta que... Ó que eu não comi nada de urso, eu não comi nada de marisa, essas coisas. Eu comi o basicão porque eu já tava preocupado já. Mas, rapaz, eu não sei se é o gelo da água, o que que Alguma coisa. Mas, muita rapaz, eu quase morri. 5 quilos, cara. Ainda bem que eu tava meio inchadinho, perdi um Ontem eu pezinho. vi que você tava lá no Paulinho Musi, né? Ele postou ontem, mas eu fui semana passada. Eu vi. Ontem eu fui colher. Você foi colher lá, né? Não, na verdade, Porque o Paulo também é daqui de Marília, né? Paula de Marília também. Também é daqui. Mas você precisa trazer ele um dia aqui. Então. Ele estudou com o Renato, acho que o Renato. Estudou, né? Estudou com o Renato. estudou com a gente, Esse Também. Paulinho, ele é um dos grandes amigos que eu tenho. Aí ele pediu o exame de sangue e o povo foi colher na clínica ontem. Mas era pra ter ficado em jejum, não fiquei, lógico. Porque o povo, é o que eu falo, o povo acha que ficar em jejum, pra um cara que acorda às 7, ficar em jejum até às 8 é fácil. Como é que acordou 3 horas da manhã? Como é que eu vou ficar em jejum até às 9 da mulher chegar lá pra coletar? Então eu mandei bala no café. Eu falei, você tá em jejum? Eu falei, tô em jejum. Teve Faz alguma 2 horas. Teve alguma doença esses dias? Nada. Tive caganeira 5 dias. Falei, vai sair bem, tá ótimo. Já marquei a coleta nova, que essa aí foi pro saco, já certeza absoluta. Mas é bom demais. Gostoso, viu, rapaz? Thiago, Bom demais, obrigado, papo viu, cara? bom. Eu acho que agradeço, que é isso, cara. foi uma bom demais honra. pra nós, uma honra você Sempre que ter vocês vindo aqui. quiserem. Eu falei, hoje um dos públicos mais fortes que a gente tem é o público de vocês, que é o pessoal do agro, que realmente viaja de longe ali para prestigiar a gente lá em São Paulo, cara. Sempre, cara. Então, Show de muito bola. bacana. Povo de Goiás, povo do Mato Grosso, que é o público de vocês aqui, né, cara? Muito bom. Como é que faz para entrar em contato com a clínica do Thiago? O que Rapaz, eu sempre gosto, eu falo pro paciente, entra no Instagram, que aí vai conseguir ver os casos que a gente operou, vai conseguir ter bastante explicação. E direto no Instagram ele consegue ter um contato. O Instagram é @Thiago Bianco Leal, com TH. Thiago com TH. @Thiago Bianco Leal, com TH. E lá no Instagram ele já pode clicar lá, falar direto no WhatsApp. Nossas consultoras estão sempre atendendo. Lembrando que assim, o primeiro passo é sempre marcar uma consulta, tá? Então, o primeiro passo de um cara que está ficando calvo, perdendo cabelo, ou de uma mulher que está percebendo uma queda aumentada, isso é bom a gente falar, porque às vezes a pessoa fala, quando é a hora, né, de eu procurar? Percebeu que está tendo uma queda diferente do que tem? Porque o normal é cair até 100 fios de cabelo por dia. Ainda está dentro do normal. Mas para uma pessoa que cai sempre 100 fios. O meu cai 5. Se começar a cair 100, tem alguma coisa errada. Embora esteja dentro do valor ainda de referência, é muito individualizado. Então, assim, começou a perder fio de cabelo,
Começou a ter uma queda que não cessa de jeito nenhum, é bom procurar. Porque a calvície mesmo só aparece na hora que você perdeu 40% do volume capilar. Aí já é tarde. Então você só consegue ver transparência na hora que perdeu 40%. Então é sempre muito importante isso aí. E pacientes jovens que têm histórico familiar positivo para calvície, estão percebendo que está tendo um pouquinho de entrada, também é hora de Já procurar. procura. Você pega no início, o paciente provavelmente nem vai precisar de um transplante. Só manutenção com medicação, só tratando lá com adubando, só adubando, Só do bando. nóis. e já vai dar certo. Bom, E daqui Fábio. 6 meses vamos ver o cabelo dele. Não, nós vamos ajeitar esse trem aqui. Nós vamos Mas acompanhar. daquela vez na casa do Bruno já era para ter tomado o remédio. Já era pra A gente ter já tinha tomado. falado disso. Mas não Na hora foi. que eles falaram que eu perguntei se era política aquela vez, que só tinha isso. É verdade. Já era para ter começado com Era ele. para ter começado. Eu vou mandar a receita para você agora. Não, já. beleza. Aí vai pegar o telefone porque eu já mando a receita. Já E lembra que o meu pai falava que esse negócio de careca tem um componente também, que é a preguiça. Porque o cabelo cai e o cara não cata. O cara não cata de volta. Catar. É pura preguiça. Ah. Foi bom, né, Valdir? Bom demais da conta. Aliás, eu vou te falar uma coisa. Essa é uma das poucas entrevistas que eu posso falar que não me surpreendeu em nada. Porque eu esperava que fosse de alto nível. Poxa e vida, realmente obrigado, foi, cara. Foi espetacular. Para mim foi um bate-papo entre amigos, de verdade. É difícil eu me soltar como eu me soltei hoje, é difícil entrar em algumas questões que eu geralmente não falo, principalmente coisas do meu pai. E hoje eu lembrei com tranquilidade aqui. Vocês me deixaram bem à vontade, me receberam muito bem. Ficamos Fiquei felizes. confortável para contar um pouquinho da minha história. Obrigado, viu, gente? Bom, Obrigado, ficamos felizes com valeu. isso. Valeu. Bom demais. É isso. Esse foi o MFcast, o podcast do MF Rural.